É isso aí, meus irmãos e amigos, retomando com as nossas jornadas de entrevistas. E eu tô numa guerra hoje aqui, porque foi uma guerra para trazer esse cara aqui, que vocês já estão vendo no vídeo aí, já vou apresentar para vocês. Tem mais ou menos, o que? Mais de ano que eu tô tentando trazer esse cara pra gente poder conversar aqui, desde que o canal talvez foi inaugurado, se for olhar. Não, talvez não nem tanto, porque o canal já tem muitos anos inaugurado. Mas tem muito tempo que eu tento trazer esse pastor aqui para poder conversar com a gente. Vocês vão ver que é uma entrevista bem interessante. Não vou falar que ele é polêmico, porque é um cara que traz um tema, ele defende uma tese que nós conversamos aqui que cerca de 70% das pessoas não concordam com isso aí. Na verdade, eu vou dizer que não é que não concordam, é assim como eu, já vou mostrar meu lado aqui já, pastor. Assim como eu, não é que não concordam, a gente talvez não quer que isso seja verdade. E pelo fato de não querer que isso seja verdade, nós somos dessa outra vertente que ele vai nos explicar. A gente está aqui para poder falar sobre escatologia bíblica, que é um tema interessante para muitos. Nós fizemos faculdade juntos, né? Seminário de teologia, faculdade de teologia, como queiram chamar, fizemos juntos. Tem pessoas que não falam que é faculdade, não, pastor, não reconhece como faculdade, não, só fala que é um seminário. Mas fizemos a faculdade, né? Ficamos ali anos e anos a fio estudando. E ele defende, assim como muitos dos nossos professores, defende que todos nós passaremos pela grande tribulação. Já estou dando esse spoiler aqui e nós vamos falar um pouco sobre isso. E quero que você fique bem atento nisso aí. Qualquer pergunta que tiver que fazer, manda a pergunta pra gente. Depois, se precisar, eu trago ele aqui de novo. Foi muito difícil trazer, mas eu trago de novo. A gente dá um jeito e traz. Trouxe uma vez, agora abriu a porteira, né? De repente abriu a porteira, né? Porque pode gerar alguma pergunta e tudo. Depois eu quero trazer o antagonista dele também, né? Que ele vai falar dessa parte dele. E depois eu quero trazer o antagonista, com certeza. Não sei quem será, mas vou trazer para a gente poder conversar sobre isso. Bom, está conosco aqui pastor Felipe. Sempre te chama só de pastor Felipe ou usa o sobrenome, Felipe? Felipe Moraes. Usa o sobrenome? É. Eu nem falei Felipe Moraes, que eu só falo Felipe, né? Não tem problema. Mas o pessoal fala Felipe Moraes? É. Você tem sido divulgado no mundo aí como Felipe Moraes? Não, para mim tanto faz, só Felipe tá bom. É, né? O pastor Felipe, ele dá muitos estudos bíblicos. Na nossa região aqui mesmo, é muita coisa. As entrevistas que ele dá, os estudos bíblicos dele, roda Brasil e mundo, né? Tem gente fora do Brasil, fala, né, dos temas dele. Os temas que ele usa são temas assim, falo de polêmicas aqui, mas é coisa que demanda muito estudo. É o diferente, né? É o diferente, mas é coisa que demanda muito estudo, demanda tempo de preparação. Para ele poder vir aqui, até falou comigo, Wilkes, olha, eu vou, mas é porque eu tenho que... Não, Felipe, é só uma entrevista, um bate-papo. Foi difícil trazer ele aqui, mas bom, estamos aqui. Felipe, nós vamos falar sobre grande tribulação, cara. O tema principal, grande tribulação, né? Como é que vai ser esse negócio de crente indo para o céu, indo para o inferno. E a pergunta que a gente já inicia com todo mundo aqui. Afinal de contas, né, que a gente fala, qual é a dos crentes, né? Por que crente acha que ele vai para o céu, vai para o inferno, quem não vai, se não for crente não vai? Essa confusão toda que às vezes uma pessoa que não é crente, quando a gente fala, gente, crente é evangélico, tá? Tem gente que ainda usa. Eu falo crente porque não tem erro. Falou que é crente, a pessoa já sabe que é evangélico. Tá dentro do seu ambiente. Não, falou que é crente, já sabe que é evangélico. Meu povo tem aquele negócio de falar assim, não, todo mundo é crente, até o diabo é crente. E fala que tá na Bíblia, que ele crê, estremece, mas não obedece. Mas é o contexto, né? É o que eu falei, eu sempre falo, num contexto, realmente, o diabo crê, ele tem medo, ele estremece, mas ele não obedece. Num contexto, mas que essa frase está na Bíblia, não tem um tá, pingo né? de fidelidade. Não tem. Mas então, Felipe, deixa só pra gente, já que eu já te apresentei aqui, se apresenta pra gente, fala de qual igreja que você, o senhor, abuso, olha. A igreja, a gente, porque a gente é amigo problema. de longa, a gente é amigo de antes. Desde a infância. De antes do seminário, né? De criança verdade. A gente já se conhecia, né? Eu já vi o Wilkes contando testemunho, eu era criança. Era adolescentezinho. Não, ali. Contando o meu testemunho do livro, não, né? Você me coloca como velho assim, não. Do livro, não, né? O do livro, a gente Mas eu lembro de você bem pequenininho. A gente estudou na mesma escola, eu acho, né? Sim. A gente estudou na mesma escola, quando éramos mais novos. E aí, na época, as igrejas faziam muito intercâmbio também, a gente vinha na sua igreja. Aí o tempo foi passando, eu fiquei velho, ele ficou velho também, a barba foi crescendo. Graças a Deus, pelo menos não branqueou, né, Felipe? Nós estamos mais ou menos... A gente vai tirando os brancos. A gente está conservado, né? Felipe, se apresenta aí, fala de qual igreja que você pastoreia. Eu vou uma breve biografia. Eu nasci na Assembleia de Deus, né?
nasci, fui criado na Assembleia até a juventude. Igual a mim, hein? Então, por isso que eu estou falando que eu te conheço dos intercâmbios de igreja, porque a Assembleia sempre fez muita festividade, ciclo de oração, mocidade, enfim. E minha família tem 2 pastores, são 3, né, mas 2 deles são pastor-presidente de Assembleia, nas regiões deles, e eu quase que fui pastor assembleano. Ah, é mesmo? Aí você ia dar ruim, hein? Não, eu amo muitos irmãos da Assembleia, sabe? E aí o que acontece? Dali eu fui para a Batista Renovada, que é a Batista Nacional. A Convenção Batista Nacional. Que é da onde eu fui cair no seminário. E lá no seminário, você deve lembrar muito bem, todos os professores corriam de falar desse assunto. Demais. E os alunos ficavam frustrados, né? Exato. Até na área de escatologia, a aula de escatologia você não tinha, infelizmente... Nós conversamos até sobre isso no seminário, inclusive, que o pessoal ficava frustrado. Na aula de um menino, na última aula dele, ele fez um monte de perguntas e o professor fugiu de tudo. Nada, os professores corriam, né, muitas vezes. E a gente ficava nessa frustração. Então, assim, graças a Deus, de certo modo, como que eu cheguei nessa área de escatologia, tá? Claro que eu trabalho várias linhas lá, eu tenho uma escola, e aí eu trabalho várias linhas. Então, mas essa área da escatologia... Você tem uma escola na igreja? Não, escola online, né? Ah, você tem uma escola online. Isso. Então eu trabalho todas as áreas, que você imaginar da área bíblica, a gente vai trabalhar um pouquinho de cada coisa. Mas a escatologia... Só te cortando, como é que é o nome da sua igreja? Igreja Batista do Reino. Igreja Batista do Reino. E aí o reino está relacionado justamente pela esperança messiânica do reino de Cristo. Então tem a ver, o nome da sua igreja tem a ver com essa visão que você defende. De certo modo, claro, a igreja compreendeu isso claramente, tá? Então, assim, pelo meu viés assembleano, eu nasci e fui criado lá, então eu sempre fui trabalhado na área do dispensacionalismo clássico, né? O dispensacionalismo, ele tem aquela ideia de que Deus trata o homem por dispensações. Então você tem períodos, né? A dispensação da inocência, Deus tinha um critério. Aí depois vem a dispensação da lei, e aí vai até... Então ela vai trabalhar as dispensações. O dispensacionalismo, ele também acaba abarcando a ideia do pré-tribulacionismo. Aí nós vamos trabalhar isso aí separado. Esse pré-tribulacionismo é a mesma coisa do pré-milênio? Não. Quando fala pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, é o amilenista, pré-milenista, é a mesma coisa? Então, o milênio, essa frase significa a mesma coisa? Todo pré-tribulacionista é também pré-milenista. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, tanto o pós-tribulacionista, o pré, ou mid, ou meso-tribulacionista, todos eles são pré-milenistas, né? Ou seja, é só a gente pegar a escola. Antes de você entrar na escola, você tem a pré-escola. O prézinho é o antes. A gente sabe que é o que antecede. Isso, né? É para explicar o termo pré-milenista. Então, veja bem, o pré-milenista significa que antes do milênio, Jesus vem. Ou seja, o milênio é depois da vinda de Cristo. A grande maioria da igreja é pré-milenista. É o que a gente estava falando no início aqui, que pode dar essa... mas também no Brasil e por influência norte-americana, a grande maioria também é pré-tribulacionista, tá? Isso hoje. A igreja no início, ela não era pré-tribulacionista, mas ela era pré-milenista. E a gente chama isso de pré-milenismo clássico. Aí nós vamos falar dos 2 primeiros séculos. Isso aí é novidade para mim também. Seria bom... Não estou lembrando disso na faculdade, não. Então seria bom dar uma lida ali nos pais apostólicos. Quando você vê falar da patrística, alguns crentes acham que a patrística é uma coisa da igreja católica. Não, aquilo é a herança da igreja como um todo. Tem muita... Eu só te cortando, desculpa aqui mais uma vez, dá tempo até de você tomar uma água, eu falo muito sobre essas questões de igreja católica e tudo, e a nossa vertente. No nosso canal aí vocês vão ver que tem muita entrevista com o pastor Reginaldo Jacob, da igreja luterana. Tem até a foto de capa da thumbnail dele, é ele pregando de batina e tal, porque a igreja luterana, algumas coisas, né, quando a gente vê, nós somos chamados de protestantes, né? Sim. Quando nós protestamos há pouco mais de 500 anos atrás, algumas coisas a igreja reformou, né, a igreja reformada, mas algumas coisas a igreja não reformou. Conservou.
E coisas que eles conservaram da Igreja Católica, no caso a Igreja Luterana, foi o padre, por exemplo, o pastor ele usa batina, batismo de criança, essas coisas aí, a ceia deles, né, que é a ceia do Senhor para nós, ou Santa Ceia, para os assembleanos costumam falar Santa Ceia. Eu falo que eu sou batisbleia, né, metade batista, metade assembleia. E a ceia deles, o vinho, eles usam, é o vinho com álcool, não é vinho suco de uva, igual a nossa, né, a gente costuma só tomar o suco da uva. Então algumas coisas eles não tiraram, né? Te atrapalhei o raciocínio? Dá para retomar? Não. Então, a grande questão é o seguinte: qual é a utilidade da patrística em estudar qualquer área? Tudo que eu vou estudar, eu vou para a patrística, eu tenho ela completa, é uma coleção enorme, tá? Mas o que eu faço? Geralmente eu vou para o início, para a fonte. Então, como que a igreja ensinava qualquer tema no início, no primeiro e segundo século? Porque no terceiro século, onde ocorre o Concílio de Nicéia, você vai observar que muita coisa muda. Por exemplo, vai mudar a escatologia. Então eu te pergunto, por que a escatologia vem mudar no terceiro para o quarto século, sendo que no início não era o que a igreja pregava? O que a igreja pregava no início? Essa é a curiosidade, talvez. Então o que a igreja pregava no início? Você tem ali Policarpo, você tem ali, primeiro, Justino de Roma, quando ele faz um diálogo com Trifão, e você tem Irineu de Leão. E qual é a escatologia deles? Ela era unânime. A escatologia do primeiro e segundo século era unânime. Ela era pré-milenista, porque eles acreditavam no milênio literal, onde Cristo vem reinar literalmente na Terra. E se você é assembleano, por exemplo, pode pegar a Bíblia de estudo pentecostal e vai estudar lá em Apocalipse 20, você vai ver o comentário ensinando sobre o milênio. Porque geralmente o assembleano tem a Bíblia Dake, a Bíblia, né? Sempre tem os comentários. E ela se ensina sobre o milênio, tá? Milênio literal. Ou seja, Cristo vem de verdade, literalmente, reinar nesse mundo com a igreja, porém a igreja já estará em corpos transformados. Ou seja, ela não cai do estado de glória mais. Porém, vem reinar sobre quem? Sobre nações. Então, isso me traz aqui já uma primeira pergunta para a gente já poder fazer, que está aqui no esboçozinho que eu queria te perguntar, que fala, né? Primeira coisa, antes de eu fazer essa pergunta aqui, por que você fala que a igreja vê de uma forma literal o que está escrito lá? Ela via até o segundo século, o início do terceiro século. Mas eu vou te falar que até hoje tem muita coisa que as pessoas leem lá, está escrito aquilo ali, e não é feito nenhuma exegese daquele texto. Às vezes as pessoas não buscam nenhum contexto. Mas a pergunta é o seguinte: por que tanto, não só você, mas outros pastores também e tudo, tem essa ideia de falar o seguinte: não, o texto está escrito aqui. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, ou de nada me sentirei falta, né? Que é o original. Mas por que vocês não pegam o que está escrito ali e falam assim: não, está escrito aqui, mas só que na verdade é isso por causa daquilo e aquilo outro, e não pega só o que está escrito? Como é que é esse negócio? Então, isso vai acontecer não com a linha que eu estou falando. A linha que eu estou falando defende o que está escrito. O que está escrito e pronto, acabou. É óbvio que tem coisas que não dá para você aplicar literalmente. É porque eu pergunto, pastor, porque... Por exemplo, a besta. A besta não tem como você pegar uma besta que sai do mar literalmente. Então ali você entende como uma figura. Ali é figura de linguagem. Ali é figurativo. No Apocalipse eu acredito que nós vamos ver muita figura de linguagem, né? O Senhor, aquilo que não pode saindo da boca e não sei o quê. Aquilo que não pode ser literal, aí sim você vai ser... Mas é a segunda opção. A alegoria, a figura, vai ser a segunda opção. O problema é que às vezes alguns pegam a alegoria como uma primeira opção. Sim, mas agora nos demais textos, tem muita coisa lá que eu falo porque a primeira coisa que a gente entende quando a gente entra no seminário é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Sim. E as pessoas pegam, não, mas isso aqui na Bíblia, não, porque se você lê o livro tal, o estudioso tal, irmão, estou dizendo por mim, eu não quero saber o que o estudioso tal falou. Correto. Está escrito aqui na Bíblia? Não está, mas... Sabe, aí vamos pegar até outras igrejas, que nós vamos falar sobre isso numa outra oportunidade aqui, de falar sobre as igrejas de um modo geral, porque tem igreja que é até considerado seita no nosso meio evangélico por causa dessas coisas, porque pegam livros paralelos à Bíblia e isso é considerado uma igreja seita, segundo o que nós aprendemos na faculdade. Então, por isso que eu te falo, por que as pessoas não veem
como está escrito. Se está escrito, não é para ver do jeito que está escrito, não? Tirando a questão da alegoria. Então. Porque tem coisa que realmente é absurda. O Senhor está tatuado na perna, né? Tem versão agora na NVI está falando tatuado, a gente fala outras versões marcado. Essa espada saindo da boca e pé com... Sabe, a espada é a palavra de Deus, pé de latão e tal, né? Então a gente sabe que isso é alegoria. Então, a alegorização, nítido, né? Ela é válida no sentido de quando literal não é possível. Agora, quando você lê o milênio aqui, Apocalipse 20, você vê que ele é totalmente... a minha Bíblia aqui até agora, ele é totalmente visível, né? E às vezes a pessoa fala, mas só fala disso uma vez na Bíblia. Ora, essas questões aí que tem que falar, quantas vezes que tem que falar na Bíblia para virar doutrina, né? O batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só aparece uma vez. E virou, né? E pronto, todo ninguém questiona isso. Ninguém questiona. Então, veja bem, eu vou ler aqui, eu estou na Almeida Revista Corrigida. A minha versão está em NVI, que é uma linguagem mais fácil, mais popular, né? Vamos dizer assim. Então fala assim, eu vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia ou corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Primeira vez que aparece a palavra 1000 anos, que dá origem à expressão milênio. Tá? Então, para começar, isso aqui é possível. Um anjo prender Satanás. Pronto. Não tem nada de impossível esse texto é o que se refere com que a morte será presa no milênio? Que a morte, as pessoas vão tentar morrer e não vão conseguir? Não é aqui não. Não é aqui não, né? Nós vamos falar sobre isso também. Aí esse anjo prendeu o diabo. E aí vem, e lançou no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Segunda vez que fala milênio, 1000 anos. E depois é necessário, importa que seja solto por um pouco de tempo. Sim. Eu vi tronos e assentaram sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. Eu vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem não receberam o sinal em suas testas, nem nas suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos, durante 1000 anos. De novo, terceira vez que fala sobre 1000 anos. 5, verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição, que é aquela na vinda de Cristo. Então, 4 vezes falou milênio já, só complementando as outras vezes. Verso 6, continuando. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, que é o lago de fogo, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Outra vez 1000 anos. E o verso 7. E acabados os 1000 anos, Satanás será solto da prisão. Então você tem 7 vezes, se eu não me engano, a palavra 1000 anos. A expressão 1000 anos. Então não é uma vez só que aparece. Pouco antes de você chegar, eu estava conversando, inclusive, com meu filho. O Matheus está atrás das câmeras ali, que está sempre montando o set pra gente aí, trabalhando. Dá o crédito para ele aí, tem que dar o crédito, né? A honra da honra quem tem honra, né? E aí ele estava perguntando sobre isso, ele perguntando quem é que viria, do que a gente falaria. A Lavínia está ali sentada no chão ali também, deitada no chão ali, eles estão sempre perguntando essas coisas. A Lavínia, quando você chegou, ficou te perguntando como é que vai ser o negócio do paraíso, né, e tal. Porque eles ficam querendo saber, quem que vai vir e tal, e já tem as perguntas. E o Matheus estava falando sobre isso. Ô pai, como é que vai ser nesse tempo de 1000 anos? As pessoas, tem gente que vai ter perdão de pecado e tal, porque Jesus vai ter vindo já. A morte, né, aí você me falou que vai estar presa e tal. E aí a pessoa tenta suicidar e não consegue, que não sei o quê, porque a morte está presa. Aí a gente estava conversando sobre isso, quando você chegou, nem imaginei que você fosse abrir nesse texto. Mas vamos lá, complementa aí que você já falou que é boa pergunta, já responde para o Matheus aí, então. Essa questão da morte, isso é antes do milênio. Durante o milênio, o que vai acontecer? Eles vão reinar com Cristo, a igreja vai reinar com Cristo durante 1000 anos, ok? Esse reino, ele implica o seguinte, a igreja ela vai entrar na condição de reis e sacerdotes. Então, 2 coisas que ela vai fazer. Ela não vai apenas governar. Aí você para pensar a importância que nós deveríamos dar ao nosso período aqui agora, porque nós estamos sendo preparados para ser reis e sacerdotes. Né? Ou seja, no aspecto presente, nós já somos, de certo modo, considerados reis e sacerdotes. Mas, veja bem, capítulo 7 de Apocalipse, uma pergunta é feita para João,
Tá? Aí ele viu uma grande multidão de todos os povos, tribos, línguas e nações. Então Apocalipse 7, verso 13 diz assim: e um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Nós vamos saber em Apocalipse 19 que as vestes brancas está relacionada com a justiça dos santos. Então, e quem são e de onde vieram? Eu disse: Senhor, tu sabes. E ele me diz: estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro, não no próprio sangue. Não porque eles tiveram que morrer para ganhar a salvação com o seu próprio sangue. Não, sempre pelo sangue de Cristo. E aí ele vai falar o seguinte, uma expressão interessante aqui no capítulo 5, que eu queria voltar aqui um pouco, que vai falar também desse... Mas esse texto do 7 aqui é interessante, né? É o que talvez seria uma chave de tudo que a gente está falando, hein? Sim. Ele vira muita chave aqui, o 5 que você falou, né? Sim, agora o 5, verso 9. Cantavam um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro, de abrir o selo, porque foste morto, esse é Jesus, né? E com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Qual a improbabilidade disso aqui ser real? Você não precisa pensar que a igreja está reinando hoje, porque nem no aspecto alegórico, porque isso não é reino. A igreja está passando por período. Embora o problema nosso de analisar as coisas no Brasil e nos Estados Unidos é que nós desfrutamos de uma liberdade religiosa, às vezes grande, mesmo que agora ela vai começar a passar por uma certa censura. Mas lá no Oriente Médio eles nunca tiveram essa liberdade. Na África, na Oceania, né? Na Oceania ainda assim, pela influência norte-americana, mas já começa uma perseguição mais intensa. No Oriente Médio justamente aonde as coisas aconteceram ali, né? A questão de Jesus, tudo, né? Os apóstolos e tal. Tudo. Inclusive a gente estava falando sobre isso, né, em off aqui, que às vezes tem muita gente que fala assim: nós já estamos vivendo a grande tribulação, nós estamos passando por um inferno já, né? Eu acho que se fosse, embora no meu caso pessoal, eu tenho grandes tribulações que passam na minha vida, né? São tribulações, né? Mas eu digo, longe de imaginar que seria já a grande tribulação que a Bíblia se refere, né? Sobre isso, né? O sinal da besta e tal. Então, aí que tá. A grande tribulação... Não é o que nós estamos passando hoje. Não, chega nem perto. A grande tribulação é um negócio que, na prática... Absurdo, sofrimento demais. A perseguição é intensa. Então, assim, de certo modo... O que os crentes sempre viveram no Oriente Médio, vou falar da Ásia ali, algumas regiões como Coreia do Norte, que é o país mais persegue os cristãos hoje, tá? E não é, por incrível que pareça, a gente pensa que é um país muçulmano, poderia ser, alguma coisa assim, não, é um país comunista, é o que mais persegue o cristão. Mas o Oriente Médio, os cristãos ali, eles sempre estão sob intensa perseguição, intensa. Se nós vivêssemos aquilo ali, a gente diria que é a grande tribulação. Mas para eles é o normal. Verdade. Tá? Para eles é o normal. Ser perseguido. E quem é cristão ali é perseguido. Pena de morte, perda de bens materiais, ser expulso de casa, perder a casa, perder tudo e sair com a família para a rua. É interessante que os islâmicos que vêm viver aqui com a gente não sofrem perseguição nenhuma, né? Porque Jesus ensinou diferente, né? E a gente aqui é tranquilo. Brasil, né? Quando fala. A gente recebe bem. A gente ainda quer o... Né? Eu não estou dizendo que... A gente não faz guerra com ninguém, né? A gente é tranquilo. Nosso negócio mesmo, eu creio que é só a depravação moral. Eu penso que o Brasil, ele se encaixa nesse nome depravação moral. O Brasil é um país, para mim, nessas questões escatológicas, para mim é um país depravado. Então, você usou uma expressão só, eu entendi o que é, que não é as outras linhas, outras questões, mas quando você pega, fugindo um pouco da área escatológica, mas quando você pega as obras da carne, três primeiras nós temos, por exemplo, coisas... o carnaval, que é a obra da carne, né? Carne. De carne. Quando Paulo cita lá sobre as obras da carne, os três primeiros itens das obras da carne, ou os 4 primeiros, se não me engano, tudo é sobre a imoralidade. Então. Essa questão dessa área. Né? Então, você vê como que é grave a situação do Brasil. É por isso que eu estou falando, que a gente não foge tanto do Oriente Médio, porque... Tem a tragédia lá e tem nós aqui com a nossa tragédia. Então, aí desse ponto de vista nós precisamos entender. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Se você parar para pensar, a porcentagem de crentes, denominados crentes que serão salvos no Oriente Médio é muito maior. Porque se você parar para pensar, eles confirmam a fé deles
sendo fiéis até o fim. Será que a igreja brasileira seria fiel? Ela não é fiel, às vezes, muitas vezes, mas nem... isso pensando no âmbito de que nós passaremos pela grande tribulação, né? Não, que nós não entramos na situação de hoje, a igreja ela se vende por muito pouco, brasileira. Sim, Infelizmente, se vende por muito pouco. Ela não suportaria... Não assume que ele é, né, o qual é a dos crentes, não assume que ele é crente, né? Não assume que ele é cristão de verdade. Se apertar um pouquinho, ele nega, né? Muitas vezes um adolescente, quando ele é confrontado na escola, por uma questão ideológica, ele fala assim, você é crente? Ah, eu vou na igreja com meus pais. Eu vou na igreja com meus pais. Essa é a frase. Você vai se identificar, se você tem mais de 30 anos, você vai se identificar com isso, hein? Eu vou na igreja com meus pais. A gente falava muito isso. Ô pastor, quando você dá tomando água, dizer que não tomava água não, hein? A água dele tá acabando já. O assunto é... Mas já que quando você toma um pouquinho de água aqui... Só voltando aqui, rapidinho. Pô, vai lá, então enquanto eu dou uma olhada aqui. Então veja bem, e para o nosso Deus os fizeste reis, sacerdotes e o futuro, que eles reinarão sobre a terra. Essa promessa é a promessa que fazia o cerne da pregação apostólica. Quando eu falo pregação apostólica, dos pais apostólicos ali, são os primeiros bispos ou primeiros pastores da igreja primitiva ali, depois dos apóstolos. Então eles eram literalmente discípulos dos apóstolos. Por exemplo, Policarpo era discípulo de João. Então, embora você leia a epístola de Policarpo, você vê muito eco de Paulo ali, porque ele escreveu uma carta aos Filipenses. Então você tem ali de Clemente, você tem Justino de Roma, que eu aconselho todo mundo ler Justino de Roma, tá? Depois você tem mais para frente ali Irineu, mas esses irmãos, eles tinham unidade escatológica, todos eles eram pré-milenistas, eles acreditavam que Jesus vem antes e o milênio vem depois, Jesus vem inclusive para estabelecer o milênio, mas eles também eram pós-tribulacionistas. Aí entra a questão da tribulação. Então esse é o pré-milenismo clássico, não é o pré-milenismo dispensacionalista que surge ali a partir de 1830, com John Nelson Darby, mas a Bíblia de Scott Field. Então, antes, o início da igreja, a pregação apostólica apontava para o reino por causa disso aqui. Eles reinarão sobre a terra. E aí vem o evangelho do reino. Então a igreja ela tem essa expectativa do reino de Cristo. Hoje você fala muito de evangelho do reino, né? Tem Sim, igreja mas que só prega o reino. Mas mesmo. Alguns entendem esse reino como nós vamos reinar agora, a prosperidade para agora e tal, e não é isso. É por isso que eu falo que muitas igrejas hoje têm abordado essa questão do reino, porque pega a questão de prosperidade, etc. E tal, Quando você vê os primeiros cristãos, eles não apontavam para nenhum tipo de prosperidade, pelo contrário, eles pegam aquele texto de 1 João 2,25. Né? 1 João 2,25 fala, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E na vida eterna, a introdução da vida eterna, vou falar assim, o estágio, né, o inicial ali, é o milênio. Então, o reino de Deus ele é eterno, mas o milênio, ele dura 1000 anos, ou seja, ele é o início, o start desse reino. Onde a igreja vai começar a exercer ali o papel de rei e sacerdote, literalmente, ela vai reinar, isso é, governar. E aí eu queria mostrar isso para você aqui nos textos, tá? Não, sim, mas só para a gente poder, para não deixar os nossos espectadores ali ansiosos, é porque o tema principal da nossa questão, que eu acredito que também na hora que a gente falar disso, a gente já desenrola, né, tudo aqui. Pastor, a questão é o seguinte, o motivo principal que você vê aqui. O motivo principal que você vê aqui. A maioria dos crentes, quando eu faço assim, a maioria dos crentes, eu estou me incluindo no meio deles, acredita que os servos de Deus, as pessoas que quando Jesus, que os servos do Senhor não vai passar pela grande tribulação. Né? Os crentes e tudo não vão passar pela grande tribulação. Você defende a ideia de que todos passarão, não passaremos, eu vou passar por esse negócio, não, todos passarão pela grande tribulação. Como é que é esse negócio de que todos vão passar pela grande tribulação, sendo que, calma aí, muita calma nessa hora que eu não quero passar por grande tribulação não, mas que todos passarão pela grande tribulação. Nós não vamos, Jesus veio, porque você citou não muito abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar de relâmpago. olhos. E você citou bem ali, eu ia falar sobre os americanos até, porque nós temos muitos filmes, inclusive vindo Deixados para trás. Deixados para trás, filmes americanos,
músicas que também são que a gente ouve falar. Hollywood gosta muito dessa temática, e aí você precisa entender. O avião vai ficar sem piloto, o carro sem motorista ali. Cozinha muito bonito, inclusive, né? Isso, não, músicas que a gente cantava desde pequeno, então a gente vem com essa história desde pequeno. Eu ainda canto assim, fica na minha mente. E você vem me dizer que não vai ter esse negócio daquela... A roupa cai sem a pessoa ali no chão, o avião fica desgovernado... Todos nós vamos passar pela grande tribulação. Então veja bem. Vamos lá, sua igreja então quando que nós todos vamos, não foge da pergunta não. Todos nós vamos passar, só responde sim. Todos nós vamos passar pela grande tribulação? Não, quem estiver vivo nessa época. Quem estiver vivo. Isso, então, e aí depois já é outra história. Quem estiver vivo então vai passar. Então veja bem. Eu já falei que eu fui criado dentro do ambiente onde cria-se e eu aprendi assim que não vai passar. Então conheço muito bem a linha pré-tribulacional. O pré-tribulacionismo diz o seguinte, que a qualquer momento, inclusive Jesus pode vir agora. Isso. Eu não acredito que Jesus pode vir agora. Não. Também tem essa história. Rapaz, você está arrumando problema, hein? Então, o que a Bíblia diz é que eu não sei, eu não posso saber o dia e a hora exato. Que nem o filho do homem sabe, mas né? Nem Jesus sabe. Dia e hora não trata-se de semana, mês e ano. Paulo diz que nós precisamos discernir os tempos e as estações. Olha, se eu preciso discernir, então Jesus deixou alguns sinais da vinda dele. Sim. Então, se ele deixou os sinais, esses sinais eles estão demarcando o tempo, mas não o dia e a hora exato. Esse é que é o ponto principal. Agora, a igreja vai saber o período da vinda de Cristo, não o dia e hora exato, repito, para não ficar para a pessoa, sabe o dia exato, não. Mas vai vir como ladrão, então aquela coisa Bom, nós vamos pegar tudo isso. Que vai ser surpresa, não vai ser surpresa a vinda de Jesus? Para a igreja, não. Ela só vai ser surpresa no sentido de dia e hora. Mas ela não vai ser surpresa no sentido de período. Então a igreja vai saber exatamente, olha, tá por esses dias. Tá chegando aí. Porque já isso é o que a gente imagina hoje já. Porque então. Mas imagina. Mas vai ser mais intenso. Imagina porque hoje ela exclui a ideia, a grande parte, né, não todos, exclui a ideia da grande tribulação, e ela ainda não aconteceu. Quando você pega Mateus 24, os discípulos eles descem, eles saem do templo. Tá? Eles estão no templo e eles mostram para Jesus toda a beleza do templo, as grandes pedras, a coisa mais linda. E Jesus fala o seguinte, olha, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. No terceiro verso, Jesus está no Monte das Oliveiras sentado e os discípulos perguntam assim, Senhor, qual sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Está até marcado aqui, eu li isso há pouco tempo. Aí Jesus dá os sinais, você concorda comigo? Veja bem, eu cheguei aqui na sua casa, aqui agora... E aí, você marca comigo assim, Felipe, tem várias pessoas tocando o interfone, mas para mim saber que é você, vamos dar um sinal. Se você tocar 7 vezes, eu sei que é você. Se não, é algum moleque que está tocando e indo embora. Então, Jesus deu sinais com precisão. Se eu te falar que eu vou tocar 7 vezes e eu vou aparecer na porta, ok? Você já sabe que é eu. Só que eu toquei ali 5, 6 vezes e apareci de repente, peguei você totalmente desprevenido. Olha, eu estou te enganando. Então Jesus não vai enganar a sua igreja, ele vai vir após cumprir os sinais da vinda dele. Porque a pergunta aqui que os discípulos fizeram, no particular, foi quais são os sinais da sua vinda? Qual é o sinal da sua vinda do fim do mundo? Jesus começa a falar, olha, vai vir muitas pessoas em meu nome dizendo eu sou o Cristo. Aí vai se levantar reino contra reino. Isso, nação contra nação. Isso, vai ter guerra. Rumores de guerra. Igual mas isso não é o hoje, fim. né? Isso, mas ele fala, mas ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Só que aí depois ele fala, levantará nação contra nação, reino contra reino, verá fome, peste, terremoto em vários lugares. Aí alguém fala, mas isso já cumpriu. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Aí ele fala, então entregarão vocês para serem torturados e mortos. Aqui entra a tribulação. Aí é onde o bicho pega, né? Entende? Aí ele fala, porque existe algo pior do que tortura e morte? Nossa Deus. Então isso é a grande tribulação. Aí ele fala, e vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E ele está falando com os discípulos, aqui na figura dos 12, mas que aponta para a igreja. Porque você vê que ele não está falando mais, quando ele aponta vocês, mas ele está falando de um futuro, porque ainda se levantará um reino, ainda haveria coisas para acontecer. E aí ele fala, vocês serão torturados e mortos e serão odiados de todos os povos por causa do meu nome. Então a grande tribulação é exatamente isso. Aí ele fala, nesse tempo, muitos serão escandalizados, trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. Aí você vê o discurso de ódio. Você está no 24 ainda? No 10. No 10, né? Uhum. Ok? Surgirão muitos falsos profetas
e enganarão a muitos. Você vê que não é aquele dos primeiros lá, ó. Aí ele fala assim, e por se multiplicar a iniquidade, é uma multiplicação, não é uma soma, é uma coisa terrível. Na minha devido ao aumento da maldade, né? Sim. O amor de muitos esfriará. Isso, e a palavra iniquidade está relacionada com a desobediência à lei de Deus, tá? Mas aquele que perseverar até o fim, mesmo diante dessas ameaças, de tudo isso, será salvo. Aí ele fala, e este evangelho do reino, aí entra a questão do reino, sim, será pregado em todo o mundo em testemunho a todos os povos, então virá o fim. Ponto. Agora, ele deu um plano geral, chegou até o fim. Só que agora ele vai detalhar, ele vai abrir um parênteses e explicar como tudo isso acontece. Ele fala lá sobre a desolação de Daniel, né? Aí isso aqui aponta para a imagem da besta e tudo mais. Só que no verso 21, ele fala assim, porque haverá então grande tribulação. Ou às vezes pode estar escrito aflição, mas a palavra original aqui está relacionada com a tribulação. E não é a mesma palavra de Apocalipse 3:10. Na minha versão também fala grande tribulação. Haverá grande tribulação, como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Só que aí, olha que interessante, no verso 27, que é muito usado. Porque assim como o relâmpago... Isso, né? Né? Deixa eu voltar no 21. Haverá grande tribulação. Vou voltar no 21. Haverá grande tribulação, como nunca houve, nem tampouco haverá de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, vai ser curto o período, tá? Nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está ali ou aqui, não dê crédito. O que é isso? Muitas pessoas vão falar assim, olha, a tribulação está intensa, eles vão falar, Jesus está ali. Então as pessoas iriam para ver o tal Jesus. Aí aqui Cristo está falando, não vão. É mentira. Só pegando uma partezinha que você falou aqui, que é muito interessante. Você falou assim, e aí tal, virá e esse período da grande tribulação, você falou assim, que será um período curto. Nós vamos falar sobre isso. Porque aí já entra na questão que você disse, que nesse negócio de 7 anos, não tem 7 anos, vai ser menos de 7 anos. A tribulação mesmo, a tribulação, que é a perseguição do anticristo, ela é 3 anos e meio. 3 anos e meio. Mas aí... E de onde que você tirou essa ideia de 3 anos e meio? Tá na Bíblia? Apocalipse 13. Daniel aí lá também tá falando 3 anos e meio ou tá contando em meses? 42 meses, ou tempos e metade de tempo, como Daniel fala. Tempos e metade de tempo, que é por isso que eu tô te falando. Você conta como nesse tempos e metade de tempo, você imagina 3 anos e meio, que é aquilo ali mesmo. Tempos, aí plural, e metade de um tempo. Então, você já calcula aquilo ali como literal, que é aquilo que a gente falou no início, né? Tem coisa que é metafórica e tem coisa que é literal. Então, todo intérprete da Bíblia vai pegar esse texto com Apocalipse 13 e vai entender que aqueles 3 anos e meio. Porque as figuras são as mesmas. Tá? E aí dá para colocar como uma forma literal, então. Isso. Não, mas independente de Daniel, da expressão tempos e metade de tempo, Apocalipse fala 42 meses. Ah, tá. Entendeu? Sim, então já fecha os 3 anos e meio. Entendi. Agora, continuando. O verso 23 é importante. Se alguém disser que Cristo está aqui ou ali, não acredite, não dê crédito. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até os escolhidos. Então eles vão ficar, esses falsos profetas vão se auto-intitular Cristos. E aí, não é para a igreja seguir essa turma. Porque não precisa, porque Jesus vai se mostrar. É o que aparece no verso 26 ali, por exemplo. Aí ele fala, verso 25, eis que vos tenho predito, eu já estou avisando. Porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Não vão, né? Eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Por quê? Olha esse verso, eu vou te fazer uma pergunta agora, do verso 27. Mateus 24, verso 27. Porque, assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora eu vou te fazer o papel do entrevistador. Vamos ver. O que nós aprendemos desse verso a vida toda? O que significa o verso 27? Aquele assim como o relâmpago que sai com toda a simplicidade. Que vai ser uma coisa muito rápida, né? E que ninguém verá. E ninguém vai ver. Mas o texto fala o contrário. Veja bem, vamos ler de novo. Não, se falar que Cristo está escondido ali ou lá, não vai. Não vai, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, Jesus está se mostrando, ele não está escondido, ele não tem por que se esconder, ele não precisa ter medo de ninguém. Peraí, deixa eu ver a versão da minha Bíblia aqui então. Pode ler. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente, é a mesma coisa, e se mostra no Ocidente. Você percebe que assim será a vida do o texto fala exatamente o oposto. Você vê que a versão da Bíblia dele
Já é uma versão mais coloquial. Mais arcaica. São palavras que são usadas de maneira mais coloquial, uma maneira mais como é que fala? Deixa eu falar rebuscada, é uma palavra meio feia, né? Mas é isso mesmo, uma palavra, uma linguagem mais erudita, né? Vamos dizer assim. E a minha já é uma linguagem mais popular. Na minha versão usa-se a palavra você, que na sua versão não usa a palavra você, fala tu és. Então, mas na minha é exatamente igual à sua aí, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra... E a expressão no grego ela é ainda mais forte, ela tem um sentido de brilhar, resplandecer, para ser visível. Isso até na King James, que eles costumam dizer que é mais literal, é também assim? É, porque no texto original fala de brilho. Um relâmpago, agora você imagina, nós nunca vimos um relâmpago que sai do Oriente e corta o céu inteiro e a pessoa fala, eu não vi. Às vezes até que já custa ver um que aparece do nada ali. Sim, mas quando você está no ar livre e um relâmpago aparece, não tem como você falar que não viu. Ali é... Agora imagina um que corta, um raio cortando de um lado ao outro, o céu inteiro. Vai dar para ver. Então é essa a ideia que Jesus está falando, não precisa de pensar que eu vou estar escondido, porque eu vou aparecer. E aí é o que aparece Apocalipse dizendo assim... Mas eu acredito que isso as pessoas não têm dúvida de que Jesus as pessoas vão ver. Eles acreditam que ele vai vir invisível. Não, sim, a questão da vinda invisível. Não, mas eu estou dizendo assim, quando vi... é usado esse texto para provar essa invisibilidade. Não, mas eu estou falando assim, aquela parte, no final, eu acho que talvez há uma confusão de datas aqui. Talvez a confusão da pré e pós-tribulacionistas e tal... Tá nessa questão do tempo, porque tem aquela coisa que todo mundo diz que todo olho verá. É exatamente isso aqui. Mas isso, os assembleianos, os batistas, eles falam, não, quando Jesus vir, todo mundo vai ver. Mas o que eles dizem é o seguinte, todo mundo vai ver, esse todo mundo são salvos. Eu vou lembrar você das muitas pregações que você ouviu, principalmente na Assembleia, nossa querida igreja inicial, né? Eu recordo que eu disse, eu amo os irmãos da Assembleia. Eu tô até lá hoje. Posicionamento. Eu tô na Batista, mas eu tô lá também. Então, mandar um abraço para os irmãos do seu igreja. Ontem mesmo eu estava conversando com o pastor lá da Assembleia. Não tem nem como, irmãos, meu avô era pastor presidente da Assembleia, meu tio também é. Gente, vamos lembrar que a gente está citando a Assembleia aqui. Eu estou falando porque às vezes as pessoas tratam a doutrina para um lado particular. Mas a gente está falando Assembleia de Deus aqui também, poderia estar falando Batista Nacional também, tá? Poderia estar falando... porque é uma igreja onde nós nascemos e é querida para nós. E é uma igreja que é mais conhecida por... É a maior do Brasil. É mais conhecida por pregar essa questão, essa linha. A gente poderia estar falando Batista Nacional, até a Batista Brasileira, a CBB fala Na verdade, como a Assembleia é muito grande, ela influencia várias igrejas. Mas a CBB, eu acredito, eu não sei... Não me lembro. Eu tenho o pastor, que eu converso muito, meu amigo, o pastor muito amigo meu que eu trago sempre aqui no canal, é o pastor Soliel, e inclusive deve vir aqui, talvez a gente pode conversar sobre outras coisas disso também. E eu nunca perguntei para eles da CBB, Convenção Batista Brasileira, que chamam de Batista Tradicional, né? Eu não sei como que é. Sei que a Presbiteriana também acredita que nós vamos passar pela grande tribulação, né? Sim. A Presbiteriana fala sobre isso. E algumas outras igrejas que hoje já estão adotando mais essa questão. Mas Assembleia de Deus, Batista Nacional, que são igrejas grandes, que são chamadas igrejas... A Assembleia de Deus é chamada Pentecostal. Batista Nacional já é uma igreja renovada, né? É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa, mas eles têm esse nome diferente só para complicar a cabeça de muita gente que... É engraçado, o crente... A diferença é na evidência do batismo, mas aí... mas os crentes, eu acho uma coisa que me perturba um pouco, Felipe, porque é o que a gente fala, qual é a dos crentes? Porque é difícil de entender a cabeça de crente, porque olha só, o crente está sempre querendo chamar a pessoa para o lado dele, né? É mais ou menos assim, né? Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, chamar para o lado, né, do que ele defende. Mas está sempre trazendo uma coisa difícil de entender, uma complexidade de entender o Evangelho. Aí que está o ponto. E nós entendemos que o Evangelho é puro e simples. Existem coisas que são fundamentais. Essa doutrina fundamental não deveria ser a fundamental. Por exemplo, a divindade de Cristo. É complicado do jeito que é. Mas a divindade de Cristo é uma doutrina fundamental que tem sido muito atacada na internet ultimamente. A divindade de Cristo é fundamental. Então eu não posso congregar com alguém que não crê na divindade de Cristo. Sim. Agora existem coisas que elas são, assim, diria, são... fugiu a palavra aqui agora, periféricas, elas não são tão essenciais a ponto de ter que dividir denominações.
Entendi. Entende? Gente, eu só quero lembrar para vocês aqui que nós não vamos fazer um estudo completo aqui. Como eu já disse, o Felipe dá estudos para todo canto e tudo. E normalmente esse estudo é um estudo extremamente complexo e grande. Eu digo complexo porque é grande. A Bíblia é muito grande, meu irmão. A Bíblia é muito grande. Então tem muita coisa que você vai pegar aqui no Apocalipse, que ele depois, se ele quiser ir lá no Gênesis e me mostrar que aquilo estava em Gênesis também, ele vai me mostrar. De Gênesis a Apocalipse nós vamos ver muita coisa conexão, ali, né? Muitas conexões. Então não vai dar nessa entrevista. E aqui não vai, nós não estamos fazendo, embora a gente esteja aparecendo o estudo bíblico, mas não é basicamente um bate-papo. Era para ser uma entrevista, mas eu já imaginava que a coisa ia partir para o lado um pouco estudo e tudo, porque escatologia não tem jeito de fugir. Mas eu preciso ainda mostrar algumas coisas aqui. Não, então, escatologia é isso aí. E no caso do Felipe, eu só quero defendê-lo aqui. Ele com certeza ele vai mostrar algumas coisas e tudo, mas não vai dar, obviamente, para ele mostrar tudo em relação... Porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas, 4 horas de entrevista. Só de entrevista daria umas 3, 4 horas. Mas para poder entender tudo isso aqui, a gente precisaria fazer pelo menos uma jornada de uns 3, 4 dias com entrevistas de pelo menos 2 horas. Então é demorado, né? Então é só para vocês entenderem que é uma entrevista. Às vezes vai ficar alguma coisa no ar. Então deixa a sua pergunta que eu vou trazer. Ficou alguma coisa sem falar? Deixa a pergunta para a gente poder levar para o pastor Felipe, ele manda de novo para a gente. Inclusive você pastor aí que faz o contraponto, que não crê nessa vertente que o Felipe está dizendo, eu tenho certeza que ele vai te responder. Eu talvez nem preciso trazer ele aqui, vou lá onde ele está, gravo a resposta e trago para vocês aqui no canal. Tranquilo, só para vocês entenderem que mesmo que essa entrevista fique demorada, ela não é o suficiente ainda é muito pouco, né? Então, eu tenho um canal no YouTube, Curso Bíblico Online, que ele chama Curso Bíblico Online. Só digitar isso, vai aparecer lá. E lá tem uma playlist. Interessante isso aí, ó. Já anota aí, precisa acessar o canal lá. Saiu da entrevista, já faz uma visita no canal lá. Ele tem uma playlist que chama-se Apocalipse Simplificado. Aí sim, tem praticamente o curso escatológico completo sobre essa área. Mas eu vou resumir algumas coisas. Essa expressão, assim como o relâmpago sai, ela é pregada da seguinte forma na linha pré-tribulacional. Que Jesus vai vir tão rápido como o relâmpago e ninguém vai ver. E aí acho que as roupas vão cair. Inverte o sentido do próprio versículo. O versículo não está falando de rapidez, velocidade e invisibilidade. Está falando de visibilidade, onde Jesus vai ser brilhante como o relâmpago em sua glória. Inclusive esse mesmo texto aparece lá em Lucas 17, 24. Você podia abrir aí. Lucas 17, 24? Eu vou abrir na Bíblia daqui para mim não sair do local. Lucas 17, 24 vai ter uma expressão mais clara. Leia aí para nós. Lucas 17, 24. Pois o filho, essa aqui, né? Pois o filho do homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Ou seja, a maneira de Lucas expressar... Lucas já viu de uma maneira diferente, né? Fica mais evidente que vai estar visível e não invisível. Todos os evangelhos eles estão falando desse texto ou aqui, seja, ou foi só Mateus e Lucas? Marcos e João também? Se não me engano é Mateus e Lucas que vai tratar mais essa... Marcos e João não acredito. João não acredito que não, né? João fala mais para os gentios. João não acredito que não, né? No evangelho sinótico. Esse discurso aqui de Mateus 24, não. Mas aí eles dizem o seguinte, na linha pré-tribulacionista diz... Lucas sempre foi mais... Lucas, né? Sempre foi mais detalhista, né? Tanto que é grande. E a maneira dele expressar, Mateus fala, ele se mostra. Já era para ficar claro para a gente que ele está aparecendo e não escondido. Mas Lucas ainda fala que ele vai brilhar. A expressão é um brilho, no grego, vai falar assim, é um brilho ofuscante. Tá? Então, não tem como. Aí, na linha pré-tribulacionista, diz que esse verso do relâmpago é uma invisibilidade. Já aquele de Apocalipse 1:7 fala, eis que vem com as nuvens e todo olho verá, seria depois, para todo mundo ver. Mas você observa que os dois falam da mesma coisa. Um outro texto que é usado, se eu só completar o verso 29 e 30, porque aí nós já lemos da grande tribulação no verso 21, e aí no verso 29 fala, e logo depois, pode pegar a sua Bíblia também, Mateus 24, 29. Aí fala assim, logo depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, esse é o último sinal da vinda de Cristo, tá?
O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra lamentarão, né? E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Veja que esse evento, ele está explicando quando que vai acontecer essa vinda como relâmpago. Depois da tribulação e não antes. Agora... Tá, então só agora que eu preciso te cortar. Pode falar. Então só por esse... Então daí, como essa frase que você usou aí no finalzinho, então daí a gente já pode... É por aí que a gente... na sua vertente, né, na ideia que você apresenta para nós, é daí que a gente imagina então que nós já teríamos passado pela grande tribulação, onde todo mundo passou, que Jesus só vai vir depois que todo mundo tiver passado pela grande tribulação. É isso que Jesus falou respondendo os discípulos dele. Então calma, vamos lá. Então, segundo que eu vou falar sempre segundo que o pastor Felipe está falando. Segundo ele, então, Jesus só virá depois que todos nós estivermos passado pela grande tribulação. Diante de tudo, gente, calma, vamos entender bem. Não tem uma resposta assim, Felipe, por que todo mundo vai passar pela grande tribulação? Você precisa de entender, pelo que eu estou olhando aqui, tudo que nós conversamos aqui, né? E ver a questão que ele disse antes, para você entender por que todos nós passaremos. Eu já fui entendendo aqui que o que ele está dizendo, que todos os textos que nós fomos lendo aqui, não foi falando, Jesus voltou. E aí o povo e os crentes subiram. Não, até então não foi falando nada. Foi falando, os crentes, vai ter guerra, rumor de guerra e tal, e tudo mais, perseguição. Aí depois Jesus vai vir, ou seja, não falou hora nenhuma aqui que nós seríamos arrebatados e depois Jesus viria e tal para poder buscar o resto que sobrou, que ficou para a grande tribulação, que não aceitou o sinal da besta e tudo mais. Então eu estou entendendo que você tem que entender todo o contexto da história e não tem uma resposta assim. Por quê que o crente vai, na Bíblia lá, por todo crente, todo mundo vai passar pela grande tribulação. É necessário que se veja todo o contexto e lê numa ordem cronológica ou não, fazendo... É só ler do jeito que está escrito. Se lê do jeito que está escrito cronologicamente, então, segundo o Felipe aqui mesmo, pega o livro de Mateus ou o livro, o livro de Lucas aqui, que está, né, detalhado tão bem quanto o de Mateus, e vê que todos passarão pela grande tribulação e depois virá o fim. É mais ou menos isso, pastor? Essa é a resposta da pergunta dos discípulos. Qual que é o sinal? O sinal da sua vinda. Mas deixa eu só fazer esse contraponto aqui então, para eu não perder minha linha de raciocínio. Se nós passamos por tudo isso e não falou da vinda de Cristo, ou seja, então aqui deixou entender que todos estaremos passando pela grande tribulação. A conclusão é essa. E depois Jesus virá. Né? A conclusão seria isso. De onde que se tira então a ideia de que os salvos serão tirados primeiro e depois virá a grande tribulação? Eu não então entendo. Isso aí surge em 1830 com o dispensacionalismo. E quem colocou essa ideia? Então, essa ideia parte dessa interpretação errônea do verso 27. Por isso que eu destaquei ele. Sim, porque você só falou do certo dele, mas acabou que a gente não... O errado é o mais... Eu não entendi. A interpretação errada é aquela que você falou primeiro, porque ela é a seria mais... a velocidade, Isso, né? vai ser tão rápido como relâmpago que ninguém vai ver. Uhum. E não é isso que o texto está dizendo. Não, quando eu falei que a ideia do texto dá essa ideia de que seria rapidez, mas na minha cabeça o tempo todo eu pensei de ver. Mas é porque é automático. Mas eu pensei de ver, de conseguir ver. Você quer outro exemplo? Você usou a expressão com ladrão. Isso, aquela expressão fatídica de que ele virá como ladrão e ninguém vai estar esperando. E tem a outra expressão que é não abrir e fechar de olhos. Sim. Então vamos para ela primeiro, que depois nós vamos para o ladrão. 1 Coríntios 15. Não, mas aí você vai pegar Paulo falando aí. É porque é de lá que eles tiram, né? Ah, tá. Então, 1 Coríntios 15. 15, verso 51. Paulo vai falar de um mistério que está relacionado com a ressurreição e o que ocorre nela. Então ele fala assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, que é a expressão para morrer. Rapaz, você acredita que eu não imaginava, eu não lembrava que esse texto estava em Coríntios? Paulo que está falando dessa questão. Porque a gente pensa 1 Coríntios só falando do amor, do amor, né? E a gente não para pensar que aqui está falando até do final, né? É porque o capítulo 15 está explicando sobre a ressurreição dos mortos. Estava tendo um problema na igreja de Corinto sobre isso. Então ele fala assim: eis aqui eu digo para vocês um mistério. Paulo está revelando um segredo. A palavra mistério e segredo é a mesma. Na verdade, nem todos dormiremos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer. Mas todos seremos transformados.
Ou seja, quem está vivo vai ser transformado e quem está morto também já ressuscita transformado, ok? Aí ele explica. Veja que na sua Bíblia, a pessoa separa o versículo 51 do 52, mas eles formam uma só sentença. Sim. Então, o certo não é ler e parar aqui, na verdade... Tem uma vírgula depois do formado. Isso, é uma vírgula. É uma vírgula, sim. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Porque esse 52 aqui, por que ele está ligado no 51? Era para continuar o 51, não? Exatamente. É erro de tradução? Então, eu não sei se é porque o tradutor porque às vezes... confundiu a gente, Exato, né? Esse é o problema. Confundiu a gente aqui, né, nessa tradução. Exatamente. Colocaram o 52 depois de uma vírgula, eu nunca tinha parado para observar isso. E com letra maiúscula. Com letra maiúscula, não, tá com minúsculo. Na minha tá maiúsculo. No meu tá minúsculo. Então já deu uma corrigida, mas... Na NVI já tem uma corrigida aqui. Veja bem, quando você lê... 52 e o num tá minúsculo. Lembrando que no texto original não havia divisão de capítulo e nem versículo. Sim, então você lia a sentença por completo. É por isso que eu perguntei se foi um erro de tradução, né? Então, o tradutor ele carrega consigo uma certa carga teológica. Tá? Mas vamos lá. Então, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos, a certeza que Paulo dá desse mistério, todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos. Então vão ser todos, ele não vai ser o salvo, todos os crentes. Não, todos os crentes. Ele está falando para a igreja. Ele está falando para a igreja. Só que aí o detalhe, ante a última trombeta. Antes não é antes, no momento da última trombeta. E aí, ele está falando o seguinte, o que vai acontecer no momento no abrir e fechar de olhos? Não é a vinda de Jesus, não vai ser o arrebatamento. Né? Não é arrebatamento, é a transformação dos corpos. Você não vai entrar num casulo e ficar lá 15 anos para transformar. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Mas aí... Lê de novo. Não, sim, mas aí porque nem todos dormiremos. Mas aí você não está falando para quem está dormindo, não, que está lá no casulo, lá, não, igual que aí vem a questão da pergunta que a Lavínia tinha feito. Transformação... Que aí vem a questão da pergunta da Lavínia tinha feito para nós. Aonde que estão os mortos? No Isso, paraíso? Mas ali não está falando do corpo dos mortos, aqui está falando dos corpos. No que a gente ouvia falar do Hades, né, que seria um antessala do inferno. Quem não vai ser... Na verdade, o Hades não era entendido assim, não. Mas depois nós podemos tocar nesse assunto. Mas aqui... Você observa que ele está falando de transformação dos corpos. Não tem a ver com a alma, espírito, com sua parte... É a sua parte de corpo. Porque todo o assunto aqui está falando disso aqui. Então ele fala assim, todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Ele não está falando que o arrebatamento é num piscar de olhos. Ele está falando que a transformação do nosso corpo... vai ser no abrir e fechar. Exatamente. Não é a vinda de Jesus que vai ser no abrir e fechar de olhos. Esse é o segundo texto que é usado para supostamente defender a ideia de... imediatismo. Que Jesus virá de uma maneira muito rápida. Exato. Então o primeiro você já viu que ele não faz o menor sentido. Que está falando de se mostra e não de esconder. Você sabe que eu não vou querer deixar você me convencer dessa história. Não tem problema, né? Mas querendo ou não, nós precisamos ser... Brincadeiras à parte aqui. Nós precisamos ser leais ao texto bíblico. Então o primeiro verso fica evidente que ele não serve para defender essa linha. Que ele vai vir, todo mundo vai vir, né? E nem esse. E também ficou ali. O terceiro é o do ladrão. Vamos lá, 1 Tessalonicenses. Nossa Deus, eu não sei nem onde fica Tessalonicenses na Bíblia, irmão. Você vai estar pegando uns textos muito difíceis da gente entender, uns textos pequenininhos. Inclusive ele entra aqui também, é uma continuidade do capítulo 4 e o verso 5 entra. Então eu vou entrar no 4 só para a gente falar do arrebatamento, tá? Pode ler enquanto eu estou procurando aqui, porque minha Bíblia está com as marcações aqui, então eu estava lendo ontem a carta de Paulo aos Éfesos, né, aos Efésios, né, aí ele falando na igreja, aí ele fala na igreja de Éfeso, né, aqui Tessalonicenses está aqui já, aí ele fala na igreja de Éfeso, aí eu passei por Tessalonicenses, que está pertinho aqui, tudo muito pequeno, estava assistindo um filme com os meus filhos, tá na Netflix há pouco tempo, lá de uma menina corredora e tal, não sei se você assistiu lá. Com aquele mesmo ator que fez o Desafiando Gigantes, né, que é Derrotando Gigantes, esse aqui é filme lá dos jogadores de futebol americano e tudo. O filme chama... Esqueci o nome do filme agora. Mais que Vencedores. A Lavínia soprou pra mim ali. Mais que Vencedores. E aí, esse filme americano é um filme emocionante, mas não tá falando de volta de Jesus, tá falando de você confiar mais, né? De você acreditar mais e tal. E aí a atriz do filme lá, ela sugere à protagonista que leia o livro de Efésios, que fala o que Deus pensa a seu respeito.
no primeiro capítulo de Efésios, né, fala o que Deus pensa a seu respeito. Você é salvo, você é redimido, né, você é lavado. Aí tá, ela pediu para a menina anotar. E é interessante isso. Isso te estimulou a ler Efésios? Não, eu já tinha lido, né? Mas eu falei, se eu quero, eu quero ler de novo, meditar, mas eu quero meditar um pouco mais nesse assunto aqui. Porque o primeiro ele é tão conhecido, ele é tão famoso, mas eu quero ler com mais detalhes aqui. E aí eu fui lendo assim, não igual a menina foi escrevendo lá, mas eu fui lendo e foi assim, realmente é tão bonito, né? Assim, o que Deus pensa a nosso respeito, o que Ele tem para nós, né? Mas aquilo ali também pode trazer aquela falsa sensação de que Deus é sempre bonzinho e não vai te julgar. Né? Então era ali que eu estava... É o amor sem juízo, o amor sem juízo, sem santidade. É onde eu queria ler um pouco mais. Peraí, deixa eu encontrar o juízo aqui, a santidade e tal. Mas enfim, vamos lá no Tessalonicenses. Então vamos lá. Depois eu posso falar 2 versos que são usados para falar sobre a ira de Deus, que não cai sobre a igreja. Daqui nós já estamos caminhando do meio para o fim, tá? Acho que segura a onda aí que já estamos terminando. Isso, já estamos terminando. Eu só quero concluir com a ideia da ira, porque às vezes a pessoa... 1 Tessalonicenses o quê? 4. Eu vou ler... Pode ler. A partir do verso 13. Tá. Então aqui diz assim, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes ou desprezem ou desconheçam, né, acerca dos que já dormem, de quem já morreu, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Então, ele está falando, eu não quero que vocês ignorem acerca dos irmãos que já morreram, para vocês não ficarem tristes como aqueles que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, ou seja, Jesus foi trazido dentre os mortos, certo? Assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, a palavra vinda aparece aqui. Sim, aqui também na minha fala. Então a vinda de Cristo não é separada do arrebatamento. É isso que precisa ficar claro. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, ou seja, nós não passaremos na frente de quem dorme, de quem está morto. Porque tem aquele texto que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Exato. Mas se eu for arrebatado e os mortos for só depois, aí está acontecendo uma precedência. Mesmo assim, nós vamos entender o que vai acontecer. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, som, né, com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, que é aquela última trombeta que Paulo citou, 1 Coríntios. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então há uma ordem. Primeiro, Jesus vem visivelmente, a trombeta é tocada, os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, com corpos transformados. Mas isso o povo vendo acontecer, os mortos ressuscitando, porque aí deu uma ideia de que já que ele vai estar tudo ao mesmo tempo. Isso vai ser assim, o corpo da pessoa transformada já é no abrir e fechar de olhos, portanto isso vai ser muito rápido. Então ficou parecendo o que eu estou dizendo assim. Mas há uma sequência, isso não quer dizer que o arrebatamento tem que ser assim rápido, não. Jesus vem, o trombeta é tocado, vai acontecer o som, as pessoas vão ouvir. Aí a Bíblia fala que os que morrerem em Cristo ressuscitam primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos, aí com o corpo transformado também, seremos arrebatados. Desculpa que eu estou pensando numa figura de linguagem que o pessoal que mora perto do cemitério, então, passando lá vai ver morto levantando ali. Se for não há motivo para ser escondido, são corpos verdadeiros, visíveis. Pois é, porque se pegando isso de uma maneira literal, isso vai trazer um susto Mas isso é muito pequeno, né? Acredito que as pessoas não vão nem conseguir olhar para esse... Porque tem muito, você sabe que a gente sabe que tem muito cemitério que foi já desativado, que tem asfalto passando por cima dele e tudo. Então imagina aquilo ali saindo, tipo, aparecendo... Na verdade, não precisa necessariamente eles saem debaixo da terra. Vai aparecer um filme Walking Dead. Ficou até um negócio. Porque já está consumido, né? Os corpos já estão consumidos. Então... Mas eles vão surgir, eles vão ressuscitar primeiro. Igual um fantasminha, vamos dizer assim. Então. Corpo. Então o corpo é Walking Dead, então, ali, ué. Eles vão ressuscitar aqui. E aí fala assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados junto com eles. Ninguém vai na frente. Nós não precederemos. Nós vamos ser arrebatados aonde? Porque isso para onde? Qual que é o local que a Bíblia fala? Aqui não entendi, para o céu, né? Mas lê o texto. Tá, o Tessalonicenses você tá 17. Onde? No 17. 4:17. Tá. Depois nós, aí tem uma vírgula, né? Que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares aqui. Vamos encontrar com ele nos ares e
e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Ou seja, console o seu irmão. Isso aqui, por exemplo, é um texto maravilhoso, no caso de um culto fúnebre. É consolo falar e mostrar para os irmãos, porque nós temos a esperança da ressurreição dos mortos. E nós não vamos subir e encontrar com Jesus nas nuvens primeiro do que eles. Não, primeiro eles ressuscitam. Depois nós vamos subir junto com eles para encontrar. Continuando a leitura do texto, como eu falei, o texto não tem divisão de capítulo e versículo. Sim. Agora, 1 Tessalonicenses 5:1, olha que legal que Paulo fala. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, isso está falando dos períodos proféticos. É aquilo que a gente tinha falado lá no início, né? Exatamente, falando acerca dos períodos proféticos. Não é necessário que eu escreva para vocês de novo, certo? Por quê? Vocês mesmos sabem muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ó, guarda isso, ladrão de noite. O dia do Senhor vai vir como ladrão de noite. Assim, quando disserem, não nós, estão dizendo, o mundo, ok? Disserem a paz e segurança, então a eles lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, aí já é nós, não estão em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. O que Paulo está dizendo é, vocês não vão ser surpreendidos como ladrão. Eu ouvi, engraçado, essa semana eu escutei um pastor falando sobre isso, que nós não seremos surpreendidos como ladrão. Você só não vai saber o dia e a hora exato, mas você vai saber os tempos e as estações. Não é nem necessário falar disso, por quê? Porque Jesus já falou isso em Mateus 24. Irmão, esse negócio, a gente, igual brincando aqui que eu não quero passar pela grande tribulação e tudo, eu creio... Ninguém quer, eu também quero não. Eu creio... vou dizer uma coisa, eu quero estar errado escatologicamente. Não, mas independente disso, eu creio na graça e na misericórdia do Senhor, que ainda que... Porque realmente, se a gente for lendo isso aqui do jeito que eu estou acompanhando aqui com o pastor Felipe, e eu fiz questão de pegar uma Bíblia, que eu uso também a versão que ele tá, tem a outra ali, quando o Mateus foi pegar ali para mim, eu fiz questão de pegar a NVI, porque é uma linguagem mais atual, mas essa NVI, eu até ouvi o pastor Augusto Nicodemos, né, da presbiteriana, falando lá, ele falando que as Bíblias, que tem as versões mais fidedignas, vamos dizer assim, né, seria a NVI, ele falou, a NVI, a João Ferreira Almeida, Revista Atualizada, e ele citou essas duas, que é a que a gente tá usando aqui. Corrigida Fiel. Corrigida Fiel. Revista corrigida. Mas a NVI, ela tá só falando palavras, vamos dizer assim, dos nossos dias, como usando o termo você e tal, em vez de falar tu és, fala você, etc. Mas aqui, nessas questões escatológicas, até as palavras batem. Não, aqui fica erudito tanto como ali, e ali fica popular tanto como aqui. Né? Então nessa hora que acho que até o tradutor, né, o intérprete e tudo, ele não mexeu em versão nenhuma, ficou muito evidente ali. Então acho assim, há que se ter um compromisso e uma responsabilidade muito grande na hora de interpretar o texto. E a gente sempre sofreu com um problema de interpretação. A gente falou aqui da nossa infância, né, que a gente basicamente se conhece desde criança, e na escola você pode ver que qual que é o grande problema hoje, desde a época de primeira, segunda série, pré-escola e tudo mais, o problema de interpretação de texto, tinha matéria, né, em português, interpretação de texto, e até hoje, o que mais reprova no Enem, por exemplo, é redação. Sim. As pessoas não sabem escrever e não sabem interpretar. Então hoje temos que ter muita responsabilidade na hora de lermos qualquer texto, qualquer livro, mas quando se trata a Bíblia, é muito maior a responsabilidade você ler aqui e saber interpretar. Porque ontem também eu estava falando, como eu te falei que eu tinha visto, encontrei com um pastor ontem e tal, e a gente estava conversando um pouco e depois eu conversando com uma tia minha, ela falando sobre essas expressões, né, e tudo. E aí eu falei com ela, olha, eu tenho muito medo dessas questões, dessas expressões de falar que está na Bíblia, porque às vezes essa expressão a pessoa pode, não, se você pegar no conjunto da obra, é aquilo ali que está dizendo mesmo, tá? Ok.
Mas outra a Bíblia coisa está escrito, né? outra coisa está escrito, porque a Bíblia diz que ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula. Isso sim está escrito. Paulo vai dizer, não ultrapasse o que está escrito. Então isso sim está escrito, não ultrapasse o que está escrito. Ai daquele que tirar ou acrescentar uma vírgula. Agora esse negócio de nenhum viciado herdará o reino do céu, não sei o quê. Essas São coisas provérbios populares. São provérbios populares. Isso não está escrito. A partir do momento que eu falo que isso está na Bíblia, eu estou tirando ou acrescentando coisa da Bíblia. Aí está meu medo. Então, quando o pastor Felipe traz para nós aqui agora o que nós fizemos aqui foi de uma forma muito rápida, mas foi uma exegese. Nós fomos aqui lendo pausadamente e tal. Peraí, a interpretação aqui é isso mesmo, né? Olha o verso 5. 1 Tessalonicenses 5:5. Por quê? Por que você não vai ser surpreendido? Porque todos vós sois filhos da luz. Olha como é que ele fala. Porque todos vós, no meu caso, vocês todos são filhos da luz. Continua. Filhos do dia, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Pronto, se nós somos filhos da luz, então nós temos entendimento. E filhos do dia, Jesus vai vir como ladrão de noite, para nós não vai ser surpresa. Porque é surpresa para quem está na noite, para quem está nas trevas. Para quem está na escuridão ali, né? Percebe? Está sem conhecimento e tudo. Por isso ele fala, vigia, não seja como os demais. Por quê? No verso 9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, quando ele fala sobre a questão da ira, a ira de Deus nunca cai sobre a igreja. As pessoas confundem perseguição do anticristo, que é uma ação do anticristo, de perseguir. E aí, veja bem, o nome dele já declara, ele é Anticristo. Aí, as pessoas elas têm que parar de se dedicar a pegar o comentário de rodapé e falar assim, mas está na Bíblia. Mas não é Bíblia. Isso aí eu já sempre comento, já comentei isso aqui no canal já várias vezes, já até se você pegar algumas entrevistas aqui, eu falo, se você puder comprar uma Bíblia, e eu falei isso na igreja uma vez. Sem comentário. Essa aqui, infelizmente, eu não achei sem. Ela tem, mas pra mim é como se nem tivesse, porque a letra ainda é menor do que a de cima, então eu nem olho. Mas assim, eu sempre falei isso, eu falo isso com as pessoas, já falei em palavras que eu dei aqui no Falando de Vida, depois eu vou retomar um Falando de Vida aqui, de repente vou até gravar um Falando de Vida com o pastor Felipe também. Gente, se você puder comprar uma Bíblia sem nota de rodapé, e eu estava conversando inclusive com uma pessoa, se não me engano, foi meu cunhado, se eu não me engano, eu conversando com ele lá, ele estava querendo uma Bíblia que tinha instruções de rodapé e tudo, que ele dá estudos na escola bíblica dominical e tal, e eu falando que eu prefiro não, eu prefiro, se eu tiver que pesquisar em algum outro livro, eu vou lá na internet, pesquiso, porque a nota de rodapé, inconscientemente, ela nos faz achar que aquilo está na Bíblia. Isso. É de uma forma... melhor você ter um comentário bíblico separado. Sim, mas é por isso que na faculdade de teologia a gente estuda psicologia. Você vê que a gente estuda matéria de psicologia lá, psicologia da religião, porque a psicologia, a gente estuda psicologia, a gente estuda didática, a gente estuda pedagogia, até direito, a gente tem uma aula de direito e administração. Então, assim, só para vocês verem que são vários temas que a gente tem. E, psicologicamente falando, a gente realmente é induzido a ser confundido com nota de rodapé. Porque está na Bíblia, está na minha Bíblia. Porque está na minha Bíblia, então, gente, não pensa que, mas eu tenho expertise para poder achar aqui, eu sou inteligente para ver que isso aqui é uma nota de rodapé. Fica no inconsciente. Fica no inconsciente, meu irmão, fica no inconsciente. Por isso é que eu se puder comprar uma Bíblia sem nota de rodapé, você quer estudar a Bíblia, pega livros ali e vai estudar. Não são livros que você vai colocar paralelos à Bíblia. Você pegou livros para estudar, entendam bem. Não vamos entender que eu estou pedindo para colocar livro paralelo, porque aí é heresia. Só o ato de você ir buscar um outro livro, sabendo que a Bíblia está aqui. E o outro já está ali, psicologicamente. Você já separa uma coisa da outra. Já separa uma coisa da outra. Então, por isso eu não gosto de Bíblia com nota de rodapé. Você estudando a Bíblia. Eu não sou contra comentarista, tá? Eu tenho uma biblioteca enorme. Você pode até ser passar pano nisso aí contra comentarista, mas eu, na maioria dos comentaristas, eu acabo sendo uso muito contra. Pouco, só mesmo. Eu não vou divergir do comentarista que eu estou dizendo, mas eu sou contra o comentarista vir e colocar na Bíblia. Sim. Foi igual aquela época que deu uma confusão tremenda lá sobre comentários da Bíblia, quando um cantor evangélico, não vou citar nomes aqui, porque eu também não quero ficar trazendo polêmica, esse não é o objetivo do nosso canal, tanto que eu nem faço debate, vocês já sabem disso. Ele fez uma Bíblia para ele, no nome dele. Teve uma Bíblia, uma vez que foi feita uma Bíblia de jovens, que foi colocada uma banda de rock na Bíblia também, e as palavras eram todas cheias, a Bíblia cheia de gíria. Não, a Bíblia cheia de gíria. Entendeu? Então essas coisas assim,
Então por isso que eu falo isso é que uma aberração. é por isso que eu falo que assim, eu sou contra essas coisas de nota de rodapé, pessoa que acrescenta coisa que fica colocado na Bíblia. Eu acho que deveria, assim, não. Nem no final da Bíblia colocar lá, igual essa Bíblia minha aqui. Essa Bíblia minha aqui é a Bíblia do ministro. Aqui tem, te ajudando, te ensinando, te ajudando a conduzir um culto fúnebre, a um aniversário. Tudo bem, mas eu acho que ainda poderia estar fora da Bíblia. Seu material separado, né? O manual do ministro. Eu ainda acho que poderia estar fora da Bíblia. Existe o manual do ministro separado. Eu ainda acho que poderia, porque fica tudo num livro só. Aqui a Bíblia já é, né, o que é a Bíblia? Um compêndio de vários livros, né, uma biblioteca. Sagrados e inspirados. É uma biblioteca com vários livros. Aqui nós temos Mateus, Marcos, Lucas, vários livros. Aí a pessoa pega e coloca um negócio no meio aqui, você não vai confundir, Felipe? Entendeu? O problema é que aí a editora tem a linha dela. Então eu achei muito interessante quando eles começaram a colocar na faculdade aula de psicologia, aula de didática e aula de pedagogia. Essas três especial eu achei muito interessante. Depois eles colocaram direito e administração. Tem muita disciplina, sociologia. Porque as igrejas hoje estão sofrendo tanto que foi necessário colocar até direito para a gente estudar. Nós estudamos um semestre sobre direito e um semestre sobre administração. Eu achei estranho, mas achei muito bom, porque ajudou muito. Depois na prática você vê, né? Que é bom. Mas só, eu não sei se você tem mais alguma coisa para complementar aí. Não, então, é só resumir isso aqui. Aquela questão do relâmpago não é invisibilidade, mas é visível. Sim, não, ficou claro. Tá? A questão do abrir e fechar de olhos não é do arrebatamento que fala mais da transformação do corpo. E a questão do ladrão de noite não é para nós, né? A igreja é do dia. Então, no verso 4, 4 deixa claro, mas vocês, irmãos, não estão em trevas para que aquele dia surpreenda vocês como ladrão. Se seguir ou seja, aqui, também não vai pegar a igreja de surpresa. Rapaz, eu estou preocupado com isso aqui. Rapaz. E aí, isso tira aquela ideia, porque esses 3 versos é a base da tal doutrina da iminência, que a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos, a qualquer momento, no abrir e fechar de olhos. Abrir e fechar não tem nada a ver com arrebatamento, com a vinda de Cristo necessariamente. É óbvio que a transformação vai ocorrer na vinda, mas não é o arrebatamento em si que acontece no abrir e fechar de olhos. Independente do foco do que nós estamos falando aqui, eu quero só abrir um parênteses aqui, isso nem estava no cronograma aqui. Eu creio, e que eu falei da graça e na misericórdia do Senhor para nós, você crê parecido com isso, alguma coisa assim como eu creio, por exemplo, você já cansou de ver na sua jornada de cristão evangélico e tudo, assim como eu, muitas pessoas dentro das igrejas passando por necessidades terríveis, com enfermidade. Eu mesmo já tenho o meu livro aí, vocês já sabem bem o que eu já vivi e tudo. Estou escrevendo o segundo, vou fazer uma trilogia, estou escrevendo o segundo e o terceiro, tantos problemas que eu já passei e tudo, mas assim, sofri muito, mas muitas vezes eu senti ali a mão de Deus mesmo. E muitas vezes você vê na igreja lá, às vezes o irmão não tem às vezes o que comer, e passando por problema, e mulher passando problema com o marido passando problema com mulher, e filhos, aquela tormenta tremenda, você fala assim, gente do céu, como é que essa irmã aguenta? E a pessoa está sempre com um sorriso no rosto. Então, eu faço, parece que Deus anestesiou a pessoa. Não, é a felicidade que nós temos em Cristo. Então, eu peguei essa parte para você poder entender que nós já estamos vivendo, nós já vivemos isso desde pequeno. Sim. A pessoa não tem, às vezes, o que comer, mas está feliz. Você crê, então, que talvez nós vamos passar pela grande tribulação, mas nesse momento de tribulação, a gente vai passar por aquelas dores todas, mas nós estaremos felizes. Olha que interessante, eu vi esses dias um testemunho de um missionário. Ou você pensa que a grande tribulação é aquele negócio assim, igual fala, se você nessa época você não comprará, você não vai poder comprar nem poder vender. Se não tiver a marca. Se não tiver a marca, você acha que a pessoa ali vai ser espetada de um jeito que vai sentir dor na grande... Você sendo servo do Senhor, você vai sentir... Deus não vai ter misericórdia com você a ponto de você sentir dor e esse sorriso do seu rosto sair? Vamos lá. Ou você acha que a misericórdia de Deus vai fazer a gente ficar feliz mesmo na grande tribulação? A gente tem que tomar cuidado com a expressão misericórdia. Por exemplo, o primeiro mártir da igreja, Estevão. Eu acho que já seria graça, nem misericórdia. Vou falar por graça. Estevão foi o primeiro mártir. E ele tomou pedradas, lembra, até a morte? Pois é isso que eu estou querendo saber. Se essas pedras, eu queria dizer assim, essas pedradas não vai trazer dor. Existe uma situação em que a pessoa ela está tão cheia do Espírito Santo que ela não está muito preocupada nem com essa dor. Vou dar um exemplo. Você vai ler, por exemplo, sobre John Hus,
chamado de Pato John Hus, ele foi queimado na fogueira e ele, durante a fogueira ele estava cantando. Olha como que você imagina um negócio desse, cantando ao Senhor. A perseguição à igreja, ela nunca parou e nunca foi uma questão da igreja olhar e falar assim, o Senhor não tem misericórdia de mim. Pelo contrário, a igreja sempre teve essa consciência que pelo nome de Jesus vale a pena morrer. Agora, nós precisamos entender, se nós somos soldados que estão na linha de frente, a gente precisa ser treinado para um escapismo, não precisa preocupar, que na hora que o exército inimigo vier, a gente está longe. Ou precisamos ser treinados para enfrentar isso aí. E eu digo o seguinte, por que eu digo que eu queria estar errado escatologicamente? Se eu tiver errado, pelo menos eu sumo a qualquer momento, glória a Deus, livrei. Mas e se eu tiver certo? Será que a igreja está... Não eu estou falando eu aqui no nosso debate, né? Você fala uma hora dessa que eu estou bebendo água, quase que eu engasgo. Mas a grande questão é que isso é ensinado desde o início da igreja. Sim. Então você para e pensa, e se a grande tribulação, como está escrito em Mateus 24, ela ocorrer, a igreja está sendo treinada, preparada, inclusive psicologicamente, para entender e não se sentir traída e falar assim, poxa vida, Jesus falou que ia tirar, mas ele não falou que ia tirar. Eu acho que a ideia principal da nossa temática hoje aqui é justamente abrir os olhos de todos vocês, todos nós, né? De que Deus, ele em momento nenhum, ele te traiu. Não. O Senhor, em momento nenhum, ele te enganou. Ele sempre deixou escrito. Agora, nós entendemos errado? É aquela parte, seja todo homem mentiroso e o Senhor verdadeiro. Então eu penso o seguinte, ainda que eu não entendi e chegou no último dia, olha, não, eu não te enganei. O Senhor vai dizer para mim, eu não te enganei. Eu penso, seja toda vez que eu vou orar, rapaz, eu ensino isso para os meus filhos e tudo, nos cultos domésticos que nós fazemos diariamente, que ainda que a coisa esteja esquisita, tá tudo muito estranho para nós, assim, vai falar, olha, Deus não mente, seja todo homem mentiroso e o Senhor seja verdadeiro. Mas, pai, não faz sentido. Por que fulano está passando por tanto sofrimento se Deus é bom? Pai, olha, mesmo que eu não consiga te explicar, Deus não está errado. Eu só posso te falar isso, Deus não está errado. Aí entra a questão das missões. Quando você estuda as missões, a missiologia, você vê que a perseguição lá acontece terrivelmente há muitos anos. E aqui, por nós vivemos, desfrutar de uma liberdade, né? A gente acha que morrer por Cristo é a coisa mais absurda, e não é. Agora eu preciso deixar 2 versículos aqui fixos, porque alguém pode falar assim, não, mas nós vamos ser salvos da ira de Deus. Isso é verdade. E Jesus vem... Foi onde eu te perguntei se você crê que nós teremos uma anestesia ali, né? Mas aí, vamos lá. Romanos 5, 9 fala assim, que muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Cristo, né, seremos por ele salvos da ira. E 1 Tessalonicenses 1,10 fala assim, que nós vamos esperar do céu a seu Filho, a Jesus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Agora nós precisamos tomar cuidado para não confundir perseguição do anticristo com ira de Deus. A ira de Deus vem logo depois da perseguição do anticristo. Então, por isso, Cristo vem e aplica a ira de Deus, porque ele vem pisar o lagar da ira de Deus. Então, nós somos salvos da ira de Deus, mas nós não somos salvos da perseguição do anticristo. Porque essa ira de Deus não vai ser contra os salvos, né? Não, essa ira de Deus exatamente, vai por ser isso somos salvos dela. Porque a ira de Deus não são contra os salvos, né? Exatamente. São salvos da ira de Deus, a ira não é contra os salvos, porque as pessoas falam, porque Deus, ele é amor, ele é misericórdia. Olha, ele vai se irar contra certos tipos de pessoas aí. Claro. Né? Não vou dizer que é você, que sou eu, que é o pastor Felipe, isso aí... Aqueles que estão em Cristo estão salvos da ira de Deus. Queira entender, nós estamos falando como cristãos, hoje em dia está muito... Eu não estou gostando muito, eu nunca gostei muito de falar esse negócio, você é o quê? Eu sou cristão. Porque cristão dá uma margem, que você pode ser qualquer... Peraí, você é cristão evangélico, cristão católico, cristão espírita, você é cristão... Não, agora, se a pessoa dizer assim, eu sou cristão evangélico, sou cristão católico, sou cristão espírita. Por isso que eu falo, qual é a dos crentes? Crente, você falou que é crente, a pessoa já sabe que você é evangélico, não tem, né? Mas seremos salvos então da ira de Deus, não da perseguição do anticristo. Não. Até porque uma coisa que eu deixei passar, que é muito importante. Anticristo, que significa que ele é contra Cristo. Só que como Cristo, o cabeça da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, como o cabeça está no céu e ele não consegue atingir, ele vai perseguir o corpo de Cristo, que é a igreja. Ele não é anti-Israel, não está escrito anti-Israel, está escrito anticristo. Sim. Por isso ele vai perseguir os cristãos. Então a gente precisa ter essas coisas bem fixadas na mente, claro, igual você já explicou, não dá tempo de explicar os pormenores. Não, é muita coisa. Mas né? aí eu lembro lá eu fiz esses detalhes, tá?
lá no canal lá, vou repetir aqui, Curso Bíblico Online. Curso Bíblico Online. Aí tem que procurar a lista de vídeo. Tem uma lista lá, playlist, que é chamada de Apocalipse Simplificado. Tá no YouTube, né? Tá no YouTube. Curso Bíblico Online. Aí você vai ver lá o Felipe, você tá nas thumbnails, dá pra te ver lá, né? Aí tá lá. Vai aparecer, o primeiro que aparecer lá é um símbolo azul, né? É, mas às vezes tem hora que a gente acha que vai aparecer no primeiro lá, não aparece. O meu teve uma época que tava aparecendo, você digitava, aparecia, depois um vídeo. Esse aparece com um canal muito antigo, né? Eu tenho ele desde 2013. Não, sim, eu tenho um vídeo lá antigo que eu tô falando pra vocês ficarem até às vezes procurando o canal dele e não encontrar. Vendo o rosto dele aqui e o jeito que ele está explicando, que eu tenho um vídeo lá que eu digitava meu nome, procurava aquele vídeo e ele aparecia. Esses dias eu procurei e já não aparece mais. Eu tive que fazer uma busca no meu canal para encontrar o vídeo. Não, mas o canal acha. Porque o YouTube ou tem então hora o site. o YouTube dá umas bugadas aí. A gente tem um site também, cursobiblicoonline.com.br. É ótimo. Então do site já acha. Aí lá. já vai para lá. Beleza, ótimo. Anota isso aí. Pode ir lá, pode seguir? Amém, meu irmão. Para mim tinha terminado. Tinha terminado? Quer que eu fale? Olha, então, eu só vou fazer umas perguntas aqui como se fosse Misericórdia. Não, jogo rápido. Porque nós já passamos de 1 hora, estamos o quê? 1 hora e quase 1h30 de bate-papo aqui já. Mas eu só queria fazer para a gente poder finalizar aqui. Eu entendi bem aqui, né? Imagino que todos vocês entenderam. Quem não entendeu, você tem a oportunidade de pausar a entrevista, voltar e vindo e etc. Né? Dá com a Bíblia aberta. Com a Bíblia aberta de preferência, né? Para não ter esse problema aí. Mas nós já entendemos aqui, só para poder fazer o que eu anotei aqui, como será o fim nós já entendemos, como será o julgamento. Aqui é uma história é um tema para uma outra história, porque como vai ser o julgamento é um tema diferente. Né? Gasta tempo. Vai demorar tempo tanto quanto isso, mas é fato que vai ter um julgamento, sim, né? Porque olha que só para eu poder entender, só para a gente entender, seremos salvos, subiremos, a igreja vai ser arrebatada. Mesmo depois do arrebatamento e depois de saber quem vai para o céu, eu vou falar de maneira abrupta, né, grosseira. Mesmo depois de saber quem vai para o céu, quem são salvos e quem são os perdidos, quem vai para o céu e quem vai para o inferno, ainda assim vai se julgar esse povo. Vai julgar para quê? Para saber sobre o galardão? Ou vai julgar para saber quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Não vai ter julgamento. É interessante porque, veja bem, no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, no verso 12, fala assim... Sabe por quê? Porque tem aquele negócio, né? O julgamento. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, que eu não te conheço. A impressão que dá que todo mundo vai subir e chegou lá e disse, peraí, eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou, peraí, vamos ver o julgamento. Aí agora que vai falar. De fato, alguns vão chegar diante de Cristo achando que eles são... Paulo até alerta para a gente, e João também vai falar nas suas cartas, para a gente estar com as vestes limpas, ou seja, viver nessa santidade para não ser envergonhado naquele dia. Porque quando Jesus voltar, ele vai, quando acabar com tudo, né, e vier o fim, vai subir, aí vai ter gente que vai se apresentar diante de Deus que não morreu, né? Por isso eu penso que tem o julgamento, né? Existe ali o tribunal de Cristo, tem o juízo final, então por isso que gasta muito tempo. Aí é grande. Mas olha que interessante esse verso para o pessoal meditar. Apocalipse 22, 12 fala assim, eis que cedo venho, e o meu galardão, que é a minha recompensa, o prêmio, né, está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então ele já vem com o galardão já, para entregar. Tá? Agora... Só que a gente não sabe o que é esse galardão, né? Dá pra gente falar sobre isso depois, com mais tempo, mas gasta tempo. Mas é porque não é exatamente, é um prêmio, né, igual ele falou, é um prêmio, mas... É uma recompensa e tá ligado com um pagamento. Mas como é que seria esse prêmio? É uma casa mais bonita, eu vou andar de carro com ar-condicionado C com 100... Então, lembra do reino? Lembra do reino? Uhum. Alguns dos salvos, eles terão mais domínio do que outros. Porque tem aquela situação também de que o Senhor vai descer para julgar a terra, aí vem com ele, ali a gente imagina, não vai ser eu e você, tem Moisés, tem um monte de profetas, vai ser um desses caras aí, né? Não vai ser, como é que, né? Tem toda essa história aí também. Então gastaríamos tempo, mas nós vamos ter também o poder de julgar. É um outro estudo, né? Mas nós também vamos ter poder de julgar, né? Vamos. Aí eu queria chamar a atenção, se você puder, que não vai dar tempo agora, mas lê as cartas às 7 igrejas de Apocalipse. Leia as promessas. Todas elas falam do reino. Fala para eles lá. Então tá, a primeira fala assim, Apocalipse 2:7 fala, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer,
dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Segunda promessa, aí essa foi para a igreja de Éfeso, para a igreja de Esmirna. Olha que interessante. Quem tem ouvidos ouça. Ao que vencer, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer não receberá o dano da segunda morte, que é o lago de fogo. Sim. A igreja de Pérgamo, a promessa, que isso é para todas as igrejas. É Apocalipse 2 aí? O 2, agora o verso 17. Ao que vencer, darei de comer do maná escondido e dar-lhe-ei da pedra, uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, da qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então são as 3 primeiras promessas. Para a igreja de Tiatira, que todas essas promessas servem para todos nós, agora no verso 26 ele fala, primeiro ele fala, guarda o que você tem até que eu venha. Verso 26, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, não é qualquer um não. O vencer está ligado em perseverar numa vida fiel. Eu lhe darei o quê? Autoridade sobre as nações. Então, veja bem, aqui você já vê o milênio. Jesus já está falando assim, quem vencer eu vou dar para você autoridade sobre as nações. Governo. Então, aí ele continua, e com vara de ferro as regerá e serão quebradas como vaso de oleiro, como eu também recebi do meu Pai. Então essa autoridade de reger as nações, de governar as nações, de reinar sobre as nações, já está profetizada aqui no início de Apocalipse. Não é lá no capítulo 5, verso 10 mas só. Como você fala isso aqui, ficou parecendo que isso aqui está depois do julgamento, porque depois do julgamento, depois que tudo tiver consumado, não vai ter nações e reinos mais, não? Não, você vê que isso aqui... Você falando só para não confundir a gente. Isso aqui é depois da vinda dele. Ele vem e te dá poder sobre as nações. Olha o verso 25. Não, mas que nações? Aí nós vamos morar, não está definido céu e inferno mais, não? Vai ter outras nações? Não, tem o milênio. Ah, sim, do milênio. É isso que eu estou falando. Então, eu estou falando para não confundir. Lê na sua versão, verso 25 e 26. No Apocalipse 2, 25. Não, eu estava te acompanhando aqui, antes, né? 2, 25 e 26. Tem uma vírgula antes daqui, né? Eu vou ler aqui da parte B aqui. Certo. Do finalzinho aqui, né? Não porei uma carga sobre vocês. Aí tem um ponto e vírgula, na verdade, e letra minúscula, tão somente, que aí entra no 25, na mesma história que a gente falou lá no passado. Tão somente apegue-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Até que eu venha, ok. Então ele está falando, mantenha o padrão de vida cristã até que eu venha. Então está falando da vinda dele ainda. Só que quando ele vem, ele dá a promessa, o verso 26, vai lá. Tá. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Pronto. Rapaz, mas eu confesso Esse da autoridade é depois da vinda. Pois é, essa autoridade sobre as nações depois da vinda dele, essa expressão que a gente pensa, a sensação que a gente tem depois que ele veio, não tem mais nações. Acabou, mas não é né? assim. É por isso que eu falei, quem tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, pega o comentáriozinho que tem embaixo, embora a gente não goste de comentário, eu comprei essa Bíblia sem comentário para fazer estudo sem a interferência. Mas, porque às vezes a pessoa pode ficar na dúvida, então pega lá que você vai ver que vai falar sobre o milênio no Apocalipse 20, né? E o que é isso? Parece uma mensagem estranha, mas é uma mensagem que ela é ensinada, mas não é ensinada no púlpito, eu não sei porquê. É a mensagem do reino de Cristo. Então, quando ele fala vai dar poder sobre as nações, a pessoa fica assim, mas que nações? É exatamente essa mesma expressão. Porque está dando a impressão, vamos dizer assim, que a gente, há 1h30 atrás, a gente falou disso e agora nós estamos começando tudo de novo. Olha que coisa maluca, né? Mas é exatamente isso. A gente está reforçando o que a gente disse no início. Porque, às vezes, a pessoa não sabe que ela vai ganhar como prêmio, como galardão que você disse, poder sobre as nações. Aqui estão os galardões. Quer ver outro? Para a igreja de Sardes, Apocalipse 3, verso 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Para a igreja de Filadélfia, que é a penúltima, fala assim, ó, verso 12. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, etc. Né? Fala de Jerusalém. Mas a última, que é a Laodiceia, olha para você ver que é a igreja mais bagunçada. A igreja mais, já ia falar, a igreja mais verso bagunçada. Verso 21, ele torna a falar do domínio. Eu preguei uma vez numa igreja que falava sobre a restauração da Laodiceia. Meu, gente do céu, eu lembro desse negócio. Rapaz, pensa numa pregação que eu cheguei numa igreja que já... Olha o nome da igreja, foi Jesus amado. Para que restaurar um negócio que... Eu fiquei, cara,
Bom, enfim, segue aí. Pode ler o verso 21 aí. Do quê? Eu me perdi aqui. Qual? 3:21. 3:21? Apocalipse 3:21. Tá. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Então a Bíblia fala que você vai sentar em trono, você que for salvo. Rapaz. Fala que você vai sentar, não à toa, você vai governar as nações, ter poder sobre as nações para instruir elas. Então seu papel como rei e sacerdote vai ser literalmente reinar vai ter mesmo. Um monte de Jesus e um monte de Deus lá, porque nós somos não, muitos, não, você não vai ser Jesus ou Deus. Não, falando assim, para sentar no trono, todos nós, vai ter que ter um monte de trono, né? É muita gente, né? Isso obviamente, ele está falando da autoridade que é cedida para nós. Sim, que a gente falou sobre alegoria. Nós vamos ter domínio sobre as nações. Mas o seu papel não é só ser rei com justiça e reinar com equidade. O seu papel também é ser sacerdote. Qual o papel do sacerdote agora? É instruir as nações na lei do Senhor. E por isso que fala que vai ser quebrada como vaso de barro. Ou seja, lembra a expressão que nós falamos, Senhor, me quebra e me faz de novo. Você quer falar assim, reconstrói a minha mente, a minha maneira de viver. Mais, não. Eu não peço isso mais não, já sofre demais. Então, mas a ideia é reconstruir a mente, né, trazer a mente de Cristo, os seus padrões de vida. Então, as nações vão ser quebradas nesse tipo. Elas precisam ser totalmente desconstruídas nas suas ideologias e reconstruídas agora na lei do Senhor. Certo. Irmãos, nós vamos ter que parar por aqui. Eu queria continuar falando disso aqui, o tempo necessário para poder dar fome de conhecimento, né? Querer entender, mas realmente é coisa que demanda tempo, demanda estudo. Então eu sugiro para vocês a maneira mais simples, né? Que é você mandar as perguntas. Mas pergunta aí mesmo, abaixo do vídeo, né? Vocês têm meu contato também no Instagram, Facebook e tudo mais. Pode mandar lá as perguntas e eu vou repassar essas perguntas para o pastor Felipe. Tudo que ele falar aqui, obviamente, ele terá o direito de rebater para alguém que tiver uma ideia ali oposta e quiser um esclarecimento. Não debate. Eu peço primeiro que vá lá e assista aqueles vídeos, porque está tudo explicadinho. E eu vou pedir uma coisa para os seus inscritos. Escreve lá, vim pelo canal do Wilson. Aí eu já vou. Vai ser legal, vai ser legal. Coloca mesmo já lá. Já vou estar ligado que fica mais a gente está ressuscitando o canal aqui, né? A penúltima, a entrevista antes do pastor Felipe aqui foi com os meninos lá e tudo, mas daí eu não gravei mais entrevistas, mas que vocês estejam atentos a isso aí. Irmãos, e tendo esse livro, né, maravilhoso, como regra de fé e prática, é aquilo que nós falamos, você não vai ser enganado. Não tem como você ser pego de surpresa, não tem como você ser enganado. Tá tudo aqui. Esse manual maravilhoso que o Deus deixou para nós, tá tudo explicadinho aqui. Basta ter um pouquinho de boa vontade. Se você não está conseguindo interpretar o texto, é como eu disse, o grande problema está na interpretação de texto. Busque quem entende, quem conhece, igual para mim. Eu trouxe aqui o pastor Felipe no canal, outros grandes passaram aqui já. Vão lá nas entrevistas que tem passadas lá, que a gente falou sobre outros assuntos que talvez sejam temas de dúvidas que você enfrenta. Eu acredito que essa talvez seja a entrevista mais assim, que nós fizemos mais exegeses e falamos mais a fundo dos textos aqui, até mais do que os estudos que nós temos aí. Uma jornada de estudo que é bastante interessante vocês pegarem. Estava falando com o pastor Tadeu Sanches, pastor Soliel Bernardino, pastor Elias, éramos 3, o quarto foi o pastor Reginaldo Jacob. Esses 4 pastores nós estudamos 8 vezes os evangelhos. 2 vezes estudamos o evangelho de Mateus com o pastor, 2 vezes, 2 entrevistas e bate-papo, né? 2 vezes no Mateus, 2 no Marcos, 2 no Lucas e 2 no João. E cada um desses pastores pegou um desses evangelhos. Estudos assim rápidos, dinâmicos, mas muito interessante vocês voltarem lá. Mas essa entrevista de hoje, eu acredito que tem coisas muito mais, entre aspas, polêmicas, entenda como vocês acharem melhor, mas muita coisa esclarecedora aqui. Creia você que você vai passar pelo milênio, pela grande tribulação ou não, temos aqui um estudo riquíssimo para você aprender e procurar saber o que de fato vai acontecer, né? Você vê, a Lavínia, minha filha, vai fazer 9 anos ainda, o Mateus, 13 anos, vai fazer 14 em dezembro ainda, todos eles cheios de perguntas para o pastor que estaria aqui. E eu trouxe algumas dessas perguntas para ele aqui no ar e trouxe em off também.
Agora, não justifica você em casa, com a Bíblia nas mãos, adulto, pensa-se pelo menos ajuizado, e você não procurar saber a verdade das coisas, a verdade dos fatos. Isso realmente me preocupa um pouco. Né? Eu estou aqui já deixando uma mensagem para você que acha que assim, você sempre coloca a culpa no seu pastor. Porque o pastor, né, o pastor Felipe, está lá tentando te ensinar. Ah, o pastor me ensinou assim, mas você não teve a curiosidade de pegar a Bíblia. Hoje todos nós temos a liberdade de pegar a Bíblia, ler, e você tem a liberdade, além de ler essa Bíblia, chegar no seu pastor e falar, pastor, me explica isso aqui. Isso que eu ia falar. E se ele não consegue te explicar aquilo ali, pastor, vou conversar com fulano de tal, aí você conversa, pastor, eu conversei com o outro pastor ali, o pastor Felipe, ele me falou sobre isso. Irmãos, não é pecado você buscar o conhecimento. A Bíblia, o que nós... Desde que não seja só para um orgulho, né? Não, por orgulho, para querer ficar batendo boca com os outros, isso é palhaçada, isso é besteira. Agora, você buscar o conhecimento para você entender de fato, só ficar batendo boca na escola bíblica dominical, só para poder mostrar quem tem mais, só para mostrar quem entende mais do que o outro, querendo desmerecer o professor que está lá na frente. A gente viu muito isso nas igrejas, né, no passar dos anos aí. Mas você buscar o conhecimento, isso não é pecado. É necessidade. É a necessidade. O pecado, o que a gente entende da palavra pecado? Pecar é você errar o alvo. Você estaria errando o alvo tentando estudar mais a Bíblia? Claro que não. Né? Então, se a sua igreja não te dá essa liberdade de você procurar a verdade, esclarecimento disso aí, eu acho que você tem que rever qual a igreja que você está. Né? Não faz sentido. Tem que rever a igreja que você está. Eu acho que se o pastor da sua igreja não está te dando essa liberdade de você buscar o conhecimento, tem que rever a igreja que você está. Porque eu conheço igrejas assim, que falam que você não... Pastor, você pode ficar abismado com isso aqui, porque eu fiquei. Eu conversando com um rapaz, eu estou fechando a minha Bíblia, igual os pastores fazem na igreja, quando fecha a Bíblia que está acabando. Eu conversando com um rapaz e ele falou comigo que na igreja dele, eles são de fato incentivados a não ficar lendo a Bíblia, porque a letra mata. Aí você já vai saber de que igreja que eu estou falando, enfim. Porque a letra mata. Tem o texto bíblico, meu irmão, que está lá escrito que a letra mata, você tem que buscar a revelação. Irmão, que revelação. Eu lembro do pastor Soliel Bernardino, na primeira entrevista dele, quando esse canal começou, se não me engano é a primeira entrevista do canal, ele falando que não tem nada mais para ser revelado. E isso trouxe uma certa polêmica, que ele da Convenção Batista Brasileira, ele falando, rapaz, se tiver mais coisas para poder ficar sendo revelado, vamos ter que escrever outra Bíblia. Porque o que tinha que ser revelado já foi. Aí a gente tem, não, tem aquelas revelações pessoais, que o Senhor fala com você de maneira pessoal, é uma coisa para você. Agora, no quesito de inspiração, divina, no já sentido foi da feito. Bíblia, só... Mas aí as pessoas ficaram assim, não, esse pastor de Mas igreja então, tradicional. aí eu pergunto para essa igreja, né? Como é que ela faz? Que a letra mata. Letra mata e carrega a Bíblia, não faz sentido. Não faz sentido, né? São coisas discrepantes, né? Então, tá pastor, deixa uma mensagem pro pessoal aí pra gente finalizar. Eu já falei da minha parte aqui, né? E deixa uma mensagem, despede do pessoal aí. O que eu posso dizer é o seguinte, quando eu comecei a estudar isso, eu tive um conflito muito grande. Eu tentei me apegar aos comentários para ver se achava-se um meio de livrar dessa... Deus usou alguns irmãos muito simples e importantes para me orientar nesse caminho. E eu fui confrontado, e eu tentava buscar aqui os comentários bíblicos para tentar dar uma resposta, mas eu vi que a doutrina, ela era uma coxa de retalhos, é muito remendo de comentário e pouco texto bíblico. Por isso, eu falei assim, vou abandonar comentário, vou comprar essa Bíblia sem comentário, vou ler esses assuntos, e o Senhor foi abrindo meu entendimento sobre essa questão, até que eu tive paz e compreensão. Fiz lá uma apostila, que é a apostila Apocalipse Simplificado, o pessoal pode baixar, ela é gratuita, e onde tem detalhadamente esses... Tá tudo no site isso aí, né? Tá lá, né? Fala de novo o nome do site aí. cursobiblicoonline.com.br. Isso, tá tudo assim, grandes materiais gratuitos para você estudar lá, não tem desculpa não, hein? E aí é o seguinte, é bom você pegar para análise, mesmo que você discorde, com o temor do Senhor, né? A sinceridade que você vai precisar ter é muito grande, porque ao aproximar desses textos, você precisa observar, não, realmente esse texto não está dizendo o que eu aprendi a vida inteira, então já tira ele, porque no inconsciente muitas vezes ele fica, entendeu? Já tira ele, e no mais eu peço que ore por nós, que Deus possa abençoar a sua vida, possa ter dado esclarecimento de muitos pontos aí, e Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Né? Amém. Eu acredito que foi muito esclarecedor. E eu
compartilho de muito... hoje aqui eu vou dizer que eu compartilho de muito, né? Eu entendi aqui de tudo, né? Aqui do que o Felipe falou comigo. Talvez depois eu refletindo melhor alguma coisa eu possa discordar ou não, mas a gente nunca vai ser unânime, né, nessas questões. Hoje nós somos unânimes aqui até na roupa, né? Parece até que a gente combinou. Não, engraçado que quando eu inaugurei esse cenário com fundo preto, o Matheus e o Zalavini que inauguraram esse cenário comigo que eu entrevistei, os dois quiseram vestir roupa preta, né? Vocês veem aí na entrevista anterior a essa, os dois de roupa preta, a Lavínia vestiu uma blusa preta, o Matheus vestiu uma blusa preta para ficar igual o que eu uso, que eu tô sempre de camisa preta. Tanto no outro canal que será inaugurado em breve aí, já falei, mas ainda não inaugurei, que é mais musical, eu também uso a camisa preta. E hoje o Felipe veio de camisa preta sem a gente ter combinado nada, né? E muita coisa que a gente concordou sem ter combinado nada, que eu prefiro assim, eu até falei com ele, eu prefiro não combinar muita coisa, nem as perguntas, nem a resposta, para ficar realmente natural e para vocês perceberem que aqui a gente está estudando um livro onde está tudo aqui já. O que nós vamos falar para você é o que está aqui. Mas eu quero agradecer ao Felipe, muito obrigado. Eu agradeço pelo convite. Obrigado por ter esclarecido tanta coisa pra gente aqui. Desculpa tomar o seu tempo, a entrevista foi grande. Dizer para os irmãozinhos da Assembleia que eles são muito queridos, muito amados. Não, foi só... A gente usou como referência foi só como a maior referência, igreja. mas E a igreja é a nossa igreja mãe, digamos assim. Né? Mas eu pedi desculpa ao Felipe, eu não vou pedir pelo tempo que demorou também, porque ele deveria pedir para mim o tempo que demorou para vir para cá, né? Então, enfim... E deve vir de novo, né? Porque vamos ver como é que vai ficar as perguntas de vocês aí. Um abraço a todos, irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.